Iniciamos a gravação da nossa mentoria 01. Vou compartilhar aqui a minha lousa para trazermos essa parte inicial aqui. Vamos lá. Então, a nossa mentoria 01, né, as instruções iniciais. Primeiro, todos vocês já devem conhecer o site, só vou pontuar aqui alguns aspectos. Quando vocês investem na preparação, vocês recebem um link no e-mail cadastrado, a partir do e-mail cadastrado, vocês acessam o site. Eu não criei uma capa específica para o intensivo, porque o intensivo, ele é, na verdade, o extensivo sendo aberto a vocês, e o que muda é o tempo de acesso e também as lives que são específicas para o intensivo, né, com cronograma específico para o intensivo. Então, aqui na parte Comece Aqui, é muito importante que vocês, caso ainda não tenham acessado, né, ou você que está assistindo a esse vídeo e não adquiriu o curso ainda, porque é o único vídeo que eu deixo aberto, tá, gente? Essa aula inaugural, eu deixo aberto para o público externo também, para que eles possam ter uma noção de como se dão os nossos encontros, enfim, para que a galera possa ter uma noção macro de como é a nossa preparação, tá? Então, aqui no Comece Aqui, é muito importante que vocês perpassem por essa frente. Além dos vídeos que aqui constam, né, é importante que vocês acessem o calendário, por quê? Porque, por exemplo, na aula de, além, óbvio, do acesso ao Drive, com os materiais, temos todos os materiais aqui, basta vocês clicarem, eu não vou falar sobre o Drive hoje, tá, gente? Mas aqui, principalmente, o calendário, por quê? Porque aqui constam todos os encontros, né, esse é o nosso primeiro encontro do dia 18 de novembro, sempre iniciando às 20 horas, duração até às 21h30, mas normalmente passamos desse horário, tá bom? Com base nesse cronograma, o que eu espero do aluno? Eu sei que para essa primeira live, para essa primeira mentoria, pode ser que vocês ainda não estejam adaptados à metodologia, o que eu espero e que gera bastante resultado, que é o seguinte: ao saber que o próximo é do dia 25, por exemplo, classe de palavras, neste caso agora o nosso é o primeiro encontro, 18 de novembro, que envolve acentuação gráfica, obviamente essa parte inicial, beleza? Com as explanações iniciais, e posteriormente o que é o conteúdo do encontro mesmo, são os tópicos da acentuação gráfica, ortografia, estrutura e formação das palavras. Então eu espero que vocês, ao terem acesso ao cronograma, que vocês façam o seguinte: que vocês adentrem a frente correspondente, no nosso caso é a primeira frente, a frente 1. As frentes estão distribuídas ali no nosso site, a partir do momento que vocês entram, né, aqui no curso, né, esses outros vão estar com um cadeadinho que vocês vão poder acessar. Então estão aqui as frentes, na frente 1, fonética e fonologia. Então, ao entrarem na frente 1, eu espero que vocês assistam às aulas correspondentes à mentoria, né, que vocês já venham para a mentoria com as aulas assistidas, e além disso, é importante que vocês se localizem, vocês já devem ter assistido a essa primeira aula, né, mas para você que ainda nem ingressou no curso, como eu disse, essa live vai ficar aberta para o público externo. Vocês têm aqui embaixo, aqui o vídeo, né, da aula. Embaixo do vídeo vocês têm o quiz. Então, esse quiz ele está ainda em teste, então nem todas as aulas possuem esse. Perdão, quiz não. Vocês terão os flashcards, tá? Que são cartõezinhos digitais, para que vocês possam fazer uma revisão rápida. Além disso, embaixo da aula vocês vão ter mais à direita aqui no cantinho, né? Eu até coloquei para cá. O quiz, para vocês responderem, beleza? Para que vocês, com metade do aproveitamento, 50% do aproveitamento, vocês passam para a próxima aula. Mas antes de passarem para a próxima aula, embaixo, baixando a barra de rolagem do site, bem embaixo vocês vão ter os materiais complementares, tá bom? Então aqui, além do PDF ou PowerPoint da aula, além desse PDF ou desse PowerPoint da aula, vocês terão também aqui a lista de exercícios, lista de fixação, referente, neste caso, à aula 01, que é fonética, tá bom? Então, essa lista de exercícios, ela é muito importante, como o próprio nome já diz, é muito importante para que se fixem os conhecimentos abordados na aula gravada. Então, como eu disse a vocês, voltando aqui um pouquinho,
Para o encontro 1, seria vital, seria muito importante que vocês tivessem assistido a todas essas aulas, que vocês tivessem explorado tudo que tem vinculado a essas aulas, neste caso, como eu disse agora, os flashcards, que ainda estão em teste, então nem todas as aulas possuem flashcards, o quiz e o PDF com os PDFs, né, um com as anotações feitas em aula, com a própria aula, e o PDF 2 aqui, ou PowerPoint 2, a lista de exercícios que tem em média 40 questões, beleza? Ou seja, a partir do momento que você assistiu a todas essas aulas, que eu sei que são bastantes aulas, haja vista que é um intensivo, tá? Que você fez todas as listas de exercícios, aí você vai à mentoria, que no caso hoje é a primeira, e sucessivamente teremos as outras 8 mentorias, você já vai, Alexandre, com maldade para a mentoria. Já sabendo quais são as dúvidas, já com conteúdo sendo estudado, né? Beleza? Outra sugestão, que se vocês seguirem, poxa, vai dar muito bom. Além de tudo isso, além de assistirem às aulas, eu reforço, eu sei que é pouco tempo, por isso que é um intensivo. Por isso também que eu trago um espaçamento entre as mentorias, tá? Por isso também que nós teremos uma pequena pausa entre dezembro, finalzinho ali, e iníciozinho de janeiro de vocês, para que vocês tenham explorado todas essas ferramentas. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é sempre importante nesse início que eu seja, quer seja a aula gravada, quer seja os flashcards, quando houver, né? Quer seja o quiz, praticamente todas as aulas estão com quiz, quer seja a lista de exercícios, tá? E mais um detalhe, voltando aqui rapidinho, gente. No site, aqui, ó, no Comece Aqui, beleza? Aqui no Drive, que eu tinha comentado com vocês, Drive para acesso aos materiais. Aqui dentro você tem o Segala, você tem Koch e Rock, salvo engano, que são outros teóricos, né, que estão na bibliografia sugerida, e mais Savioli, Platão e Savioli, salvo engano. Eu sei que nós temos aqui dentro do Drive, além de outras 10 ou 11 gramáticas, temos as gramáticas do edital, principalmente o Segala, tá? Então, quando você estiver assistindo a essa aula aqui, aula 1, haja vista que eu não disponibilizei para vocês, eu fazia isso na turma presencial, lá na sede do curso, que é em Santa Maria, né? Que ainda está por lá, mas enfim, eu me mudei para Salvador e eu não abri o EOF presencial aqui. Mas por lá eu entrego para o aluno a apostila. Mas eu vi que isso não era tão interessante, porque quando eu tenho o material de aula e quando vocês, ao assistirem às aulas, consultam o Segala, essa riqueza entre assistir às aulas, vocês fazerem as listas, vocês assistirem às aulas e usarem o Segala como material de consulta, ou durante o momento que vocês estão assistindo a própria aula, ou posteriormente, esse grupamento de ações torna a preparação muito, muito, muito eficiente. Beleza? Então, se vocês conseguirem, muitos de vocês conseguem, e não é à toa que muitos passam, né? E muitos passaram não somente com o intensivo, tá, gente? Mas com a ajuda do intensivo, não vinham se preparando de forma extensiva, mas no intensivo conseguiram alinhar, afinar a técnica. Então, se vocês somarem todas essas ferramentas e virem a live, virem a mentoria, já com tudo isso alinhado, o aproveitamento da mentoria, ele vai se dar de uma forma exponencial. Porque, como eu já disse em algumas lives, inclusive na live de apresentação desse intensivo, eu não dou aula na mentoria. Eu não fico em que pese eu faça análises aprofundadas, que são muito importantes também e ajudam demais, né, para que nós possamos, como eu disse anteriormente, afinar a técnica, mas ali eu não fico falando o que é o substantivo e explanando sobre os conceitos, porque os conceitos estão no site. Então aqui vocês não terão a aula, como eu disse. Eu não abro o Meet para dar aula para vocês, beleza? Isso não vai acontecer. Ou seja, o que já aconteceu em anos anteriores, Washington? Alguns alunos que não assistiram às aulas, que não fizeram esses exercícios, e esses alunos às vezes caíam na live e estavam com várias dúvidas que poderiam ser sanadas ou na própria aula gravada, ou no Segala, né? Ou mesmo no grupo do Telegram.
Porque eu disse a vocês o que é muito importante, o grupo do Telegram está lá para que eu possa responder para vocês dúvidas a partir das 19, normalmente 20, 21 horas até tarde da noite, quando eu pego a noite para olhar os grupos. Então ali eu vou já retirar dúvidas, entende? Então se vocês já chegarem à live, chegarem à mentoria com as dúvidas retiradas e com o conteúdo estudado, isso vai gerar uma potência muito grande na nossa preparação. Beleza? Dito isso, aí estamos aqui, e esse recado aqui é principalmente para aqueles que não ainda adentraram ao intensivo, né? Haja vista, como eu disse a vocês anteriormente, que essa live é a única live que fica aberta para o público externo também, inclusive está no grupo aberto do WhatsApp, mas a partir do grupo do Telegram é que quase tudo acontece. Aliás, quase tudo acontece não, quase tudo se alinha na nossa preparação. Então, para você que ainda não entrou no Telegram, para você que já adquiriu o curso, mas acabou entrando nessa live a partir do grupo do WhatsApp, você tem que ter o Telegram baixado no seu celular. E por que eu escolhi o Telegram? Porque muitos de nós, sem exceção, temos dezenas, se não centenas de grupos no WhatsApp. Então, como o Telegram ele não é muito usado ainda pelo público geral, eu optei por utilizar o Telegram, porque por lá, quando apita uma mensagem no Telegram, eu sei que é de aluno, eu sei que, inclusive, do off, porque os outros alunos não estão no Telegram. Beleza? Então, a partir do Telegram é que vocês vão retirar dúvidas. Fica muito mais fácil vocês me acessarem a partir do Telegram, ou pelo grupo do Telegram, tá? Ou mesmo pela mensagem privada no próprio Telegram. Beleza? Então, é muito importante que vocês tenham esse hábito, porque quando vocês mandam mensagem para mim pelo WhatsApp, eu tenho muitas mensagens no WhatsApp. Eu não estou querendo me achar, não. Eu sei que vocês também têm muitas. Então, por lá tem muita gente querendo comprar o curso, querendo tirar dúvidas sobre o curso de forma geral. Então, os grupos do Telegram e o Telegram é exclusivo para vocês que são alunos regulares. Beleza? Então, baixem o app do Telegram, caso vocês não tenham ainda. Eu sei que para muitos de vocês não está fazendo muito sentido eu falar sobre isso, porque muitos de vocês entraram nessa live a partir do grupo do Telegram. Porque é por lá que eu anuncio as lives, é por lá que eu retiro as dúvidas, é por lá que eu coloco materiais adicionais, é por lá que eu vou colocar algo que eu estou devendo para a turma extensiva, eu vou colocar periodicamente questões do dia, tá? Para você que não sabe onde está o grupo do Telegram, o link, né? Óbvio, se você não é aluno, você não vai ter acesso. Mas para você que é aluno ou para você que adquiriu o curso e ainda está perdido, são 2 lugares nos quais vocês vão encontrar o link para entrarem no grupo do Telegram. Na página de Obrigado, que é logo quando vocês... gente, todos estão vendo, né, o que está na tela, né? Só para eu estou falando aqui que nem um doido e não fiz o check aí. Só deem um joinha para mim, por favor. Obrigado, Washington. Então, vocês terão acesso ao grupo do Telegram pela página de Obrigado, que é a página de agradecimento, assim, que vocês investem na preparação. Às vezes as pessoas pulam essa página. E no site. Né? No site vocês também têm o link do grupo do Telegram. Obrigado, Clebinho. No site, aqui na parte do extensivo, como eu disse a vocês, aqui o título é extensivo, porque é o curso extensivo que é aberto a vocês do intensivo também. Não criei uma pasta, um curso específico para o intensivo, beleza? Então, aqui dentro da pasta, né, enfim, da aba da frente do extensivo, do curso extensivo, vocês vão ter o grupo do Telegram, beleza? Aqui está o grupo do Telegram. Lembrando que, anteriormente, para quem chegou depois, nós já perpassamos rapidamente pela primeira frente efetiva, né, que é a frente Comece Aqui. Então, aqui na frente Comece Aqui, vocês terão um calendário de eventos, cronograma de eventos, terão também o Drive, né, o acesso ao Drive, e também terão um vídeo explicando a plataforma para vocês, beleza? Então é isso, sobre o grupo do Telegram, fechamos, certo? Você que não é aluno, você que já é aluno e está um pouco perdido, é por meio deste grupo que todos os links, todas as lives são divulgadas, tá bom? Beleza, aqui está nosso grupo. Temos bem mais alunos do que 29, tá, no intensivo. Eu acho que já estamos em 48 alunos. Ou seja, isso aqui é um alerta para mim. Muitos dos alunos que adquiriram o curso, que investiram no curso, não estão no grupo do Telegram. Beleza? Então esse recado é para você, que por acaso assistiu a esse vídeo no YouTube, ou assistiu a esse vídeo, né, no grupo do WhatsApp, grupo aberto, né, do CA, tem lá mais de 500 pessoas. Ou você está assistindo, sim, estão, já vou falar sobre eles de ofício, ou vocês estão assistindo, até mesmo aqui agora, né, porque alguém mandou o link, então todos devem estar nesse grupo. Então temos mais alunos do que 29 alunos.
mais membros do que 29 membros. Então, estão faltando alunos aqui dentro do grupo do Telegram. É por aqui que tudo acontece, como eu já disse, já sendo repetitivo. Beleza? O Diofísio Flá, deve ser flamenguista, né? O meu Palmeiras está em segunda em Diofísio. Tiago, os simulados já estão abertos? Sim, já estão abertos. Aí, Diogo? Ah, tá. Diogo, sim, já estão abertos. Falaremos rapidamente sobre, tá bom? Seguindo, aqui, gente. Aí, live, é o que está acontecendo aqui agora. Então, as lives serão ministradas a partir do Meet. Esse Meet é um Meet, não é um Meet gratuito, é um Meet profissional. Tem algumas ferramentas, além das ferramentas que temos, as aulas ficam gravadas, então é um Meet que permite que eu grave todos os encontros, então todos os encontros são gravados, e assim que em até 48 horas, eu subo esses encontros no site, beleza? No site. Então, por exemplo, aqui, vocês vão notar, na aula de hoje, que eu uso essa ferramenta, que é uma lousa digital, né? Tem vários tipos, essa aqui é um dos tipos de lousa digital. Então, a partir dessa lousa digital, eu simplesmente recorto, é bem simples, tá, gente? Eu não trouxe isso de uma forma mais pomposa, né? Eu apenas recorto questões das provas anteriores, não só EAOF, como quaisquer provas CA, essas questões referentes ao conteúdo da live. Por exemplo, aqui temos a primeira questão sobre fonética e fonologia do EAOF 2025, beleza? Então, essa é a dinâmica da live, tá bom? Essa é a dinâmica da live. A partir do grupo do Telegram, o link da live, você vai clicar, você vai pedir para entrar, você vai entrar, estaremos aqui em aula e usaremos essa ferramenta aqui, que é a lousa interativa, às vezes no PowerPoint, mas normalmente é por aqui que eu trabalho e faço todas as anotações. Então, a partir do momento que eu faço qualquer anotação aqui, ó, inclusive minha letra é muito feia, tá? Essa anotação, ela vai também ficar salva no arquivo que eu crio após a aula. Tudo que é feito em aula gera um arquivo de vídeo, obviamente, né, que vai para o site e gera esse PDF também que vai para o site com todas as anotações feitas em aula, para que vocês possam baixar. Beleza? Vamos seguir então. Aqui. Tá, agora sim. A dinâmica das mentorias ao vivo, das nossas lives, que eu já disse a vocês que não são aulas, beleza? Em um primeiro momento, principalmente ali nos 5 minutos iniciais, mas eu vou ter que antecipar, eu vou abrir a sala 5 minutos antes do início, 5 minutos antes das 8 horas, tá? Para que vocês possam tecerem críticas. Poxa, Thiago, a aula está mal gravada, a lista está errada, aí vocês terão esse tempo para conversar comigo. Claro que o Telegram está aberto para isso também. Mas o iniciozinho, eu tiro ali bem o iniciozinho para fazer isso. Na prática, não vem funcionando bem, porque dificilmente vocês, ao vivo, trazem questionamentos. E podem trazer. Washington, eu tenho muito mais facilidade para receber crítica do que elogio. Muito mais, muito mais, muito mais. Eu fico muito sem jeito quando alguém traz um elogio. Então, para mim, é muito normal ser criticado. Então, sempre haverá essa abertura total para que eu possa melhorar a cada dia. E há falhas, sempre haverá falhas, a gente sempre vai ficar alinhando, somos um grupo. Né? Segunda parte da dinâmica mentoria, nós analisaremos as questões de provas anteriores. Aqui é a prática. Beleza? Essa análise se dará por meio da disponibilização de um tempo breve para vocês responderem essas questões ao vivo comigo. Como eu disse anteriormente, para quem entrou posteriormente a essa mentoria, esse arquivo ficará sempre disponível também de forma crua no Telegram, como assim? Sem nenhuma anotação. Porque vocês terão um arquivo com as questões somente, e no site vocês terão um arquivo para vocês baixarem, com todas as anotações, tá bom? Feitas em aula, como eu disse há pouco. E ali a gente vai trabalhar velocidade, vamos trabalhar ampliação de conteúdos. Aquilo que eu não abordei na aula gravada, não é a aula, tá? É mentoria. Aquilo que eu abordei na aula gravada, eu como mentor, vou trazer estratégias para vocês enxergarem. Poxa, tá vendo aqui essa questão? Ela trouxe um tópico que nem estava no Segala. Beleza? Tá vendo aqui essa forma de resolver a questão? Isso não estava na aula gravada. É uma estratégia efetiva de confecção, de resolução de questões. Lembrando que as listas de fixação que se encontram no nosso site, quem chegou depois dessa live, assista e volte, né, e veja o início do vídeo no qual eu trouxe essa dinâmica da lista de fixação. Essas listas, pessoal, Diogo, elas não são de provas anteriores, tá?
São questões EA, ESA, SpaceX. Por quê, Thiago? Por que você traz questões de outras provas? Porque essas bancas, elas trazem questões mais diretas. E o trabalho com a fixação daquilo que foi assistido na aula, esse trabalho de fixação, ele se potencializa com questões diretas. Não fiquem com preconceito quando vocês virem, né, quando vocês visualizarem que é uma questão da EA, por exemplo. Porque essas questões são muito legais para fixar conteúdos. Agora, se na live, se na mentoria ao vivo, vocês notarem que eu estou trazendo questões que não são da prova ou do estilo da prova, eu estou errado. Porque é na live que eu afino a técnica que eu trago. Olha, vocês assistiram a aula, vocês consultaram o Segala, vocês resolveram as listas, vocês, durante a semana que antecede a live, retiraram dúvidas sobre a lista ou sobre o conteúdo. Agora não, agora ao vivo é para quê? Assim que cai na prova, beleza? É assim que a gente resolve essa questão. É assim que, humildemente, eu sugiro a vocês que resolvam essa questão, beleza? Terceira parte, digamos assim, parte das nossas mentorias. Retirada de dúvidas sobre o próprio conteúdo. Então eu deixo para a parte final, por isso que muitas das vezes eu passo das 9h30, tá? Eu fico aqui até o último falar que não tem mais dúvida, por exemplo. Se vocês, durante a semana, não foram safos e tá tudo bem, né? Foi corrido, eu só consegui ir à live. Ou eu quero falar ao vivo, eu quero que o professor explique para a galera toda. Aí, lá no final da live, eu faço a retirada de dúvidas sobre o conteúdo de uma forma geral. Porque às vezes, Alexandre, às vezes, o ato de eu falar com vocês, tendo essa troca, como se fosse até uma ligação, isso torna a dúvida, ou a retirada da dúvida mais eficiente. Eu notei que em muitos casos é como se eu estivesse com vocês, né? Diferentemente de eu responder uma mensagem no Telegram. Então tá tudo bem. Então a mentoria também é para isso, mas quem tem essa dúvida e quem quer deixar para a mentoria essa retirada de dúvidas, espere para o final da mentoria, beleza? Assim como deverá esperar também para o final da mentoria a retirada de dúvidas sobre a lista de fixação, tá? Porque o que ocorre, Washington, o que ocorre? Eu retirava essas dúvidas sobre as listas aqui no meio da live. E eu notava que muitos alunos só deixavam para a live a retirada dessas dúvidas, e eu perdia não, né? Eu demandava muito tempo, o foco nas listas de fixação, quando, na verdade, o foco maior da mentoria é o trabalho com as estratégias referentes à realidade da prova, por meio das questões que eu trago, beleza? Então, eu deixei tudo para o final, né? Esse plus da mentoria, para o final. Retirada de dúvidas sobre as listas de fixação e retirada de dúvidas sobre o conteúdo de uma forma geral, beleza? Lembrando, como eu já disse, essas listas de fixação estão embaixo do vídeo da aula teórica, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. E todas as lives gravadas, são gravadas, né, como eu disse, e essas lives vão para o site aqui. O início, né, extensivo e off, como disse a vocês, não consta aqui como intensivo, é extensivo. Aqui, lives mentoria, vocês vão baixar a barra de rolagem do site e vocês vão perceber que aqui temos uma frente específica na qual estará o repositório de lives. Beleza? Então, vocês clicam aqui, aí aqui, por exemplo, é uma live gravada, tá? Essa live foi a live da aula inaugural da turma extensivo. Vocês terão também acesso a esse material, porém, como você já tem muito material, eu sugiro que vocês não fiquem focados nas aulas ao vivo do extensivo, não. Porque o extensivo a gente já tá, eu nem sei que encontro a gente está agora, mas são muitos encontros já administrados. Então, foquem na parte que é lives intensivo, beleza? E além do vídeo, dessa aula, por exemplo, essa live estará no site, nesse caminho que eu trouxe a vocês aqui, né? Aqui, lives, mentoria. E aqui embaixo, como eu disse a vocês, o material, ou os materiais, para a aula de hoje são 4 PDFs, ou 3, se não me engano, os materiais trabalhados na mentoria, para vocês baixarem, com todas as anotações. Ou seja, você perdeu a mentoria ao vivo, você vai ter essa mentoria aqui para você assistir. Eu gostaria muito que vocês fizessem um esforço para estarem ao vivo, porque ao vivo, a gente consegue ter essa troca, né?
beleza? Essa troca de resolverem questões, eu olhar para o chat, eu ver que o Washington, por exemplo, colocou a letra B, e eu falo, Washington, por que você colocou a letra B? Por que você... Enfim, e vocês vão ver isso acontecendo logo mais, né? Que agora, na sequência, eu vou trazer para vocês já a nossa aula em si, nossa live em si. Aula não, nossa mentoria em si. Beleza, gente? Todos bem? Terminada essa primeira parte, né? Exatamente às 8h30, eu previa meia horinha mesmo para essa primeira explanação. Antes de nós efetivamente falarmos sobre acentuação gráfica, sobre o processo de formação das palavras, sobre ortografia, alguém tem alguma dúvida? Ah, já houve uma dúvida, tá? Foi o Diogo. O Diogo colocou no chat, perguntou sobre simulados. Então, vou aproveitar essa dúvida para... Eu vou interromper essa apresentação e vou abrir aqui o site para vocês, para que vocês possam localizar. Lembrando, Paulo, ali na frente, comece aqui, tá? Conheça o site, conheça a preparação. E por lá, eu vou mostrando para vocês o site. Então, naquele vídeo, já faz um tempo que eu gravei, tá, gente? Peço desculpa se não tiver essa parte falando especificamente sobre o simulado, mas eu vou mostrar novamente aqui. Tá? Caso tenha, eu peço desculpa para quem já assistiu essa demonstração sobre onde encontra os seus simulados, mas eu vou mostrar para vocês aqui no site. Mas é importante que vocês assistam aqueles vídeos, tá? De apresentação. Claro, o vídeo ali de apresentação pode pular, porque eu estou falando ali, agradecendo vocês, enfim, mas ali principalmente conheça a preparação, é importante que vocês façam. Eu vou abrir aqui rapidamente o site, e de fato, Paulo, é muito comum que nessa primeira live eu, entre aspas, perca um tempo afiando o machado, normal, mas já vamos para a parte do conteúdo, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, então, o nosso site, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui onde se encontram os simulados, tá bom, gente? Os simulados. O que ocorre? Diferentemente do extensivo, vocês terão acesso a 5 provas simuladas, com questões elaboradas, né? E dentro da prova simulada, na mesma ordem de conteúdo ali, de diagramação que eles fazem, vocês terão um tema da redação. Então, eu não deixei a tema 1. Não, o tema 1 está unido ao simulado 1, beleza? Vou compartilhar com vocês aqui a tela rapidinho. Para o extensivo são 10 simulados, tá? Para vocês serão 5 provas simuladas. Então, aqui embaixo, gente, todas as frentes aqui, né? Frente 1, 2, 3, etc. Outro detalhe, aproveitando que eu passei por aqui, gente, por favor, sério mesmo, peço a vocês. Poxa, Tiagão, tem facilidade para escrever, eu já assisti às aulas de professor fulano e tal, mas, por favor, assistam, coloquem na velocidade 2, né? Assistam às aulas referentes à redação, tá? Principalmente aqui a teoria da produção textual, beleza? Isso é muito importante para vocês já ganharem tempo. Não sejam teimosos, porque toda estratégia pro CAA, tá, gente? Não adianta você querer passar isso aqui pro teu filho para estudar para EPICAR, por exemplo. Não adianta você querer estudar para ENEM, para o CAA, a teoria específica para o CAA. Beleza? Já com atualização com base nas últimas correções que eu fiz. Aliás, as últimas correções que eu fiz, não, perdão. Já com base nas últimas redações que eu recebi para que eu fizesse recurso. Eu recebo muitas, dezenas de redações, e a partir de eu receber essas redações de ex-alunos, ou até de clientes que querem que eu faça recurso, eu consigo sempre olhar para a correção e pensar, cara, minha preparação tá dentro dessa forma da banca enxergar. Ou não, eu faço os ajustes. Então não deixem de passar por isso. Por essa frente aqui de teoria. E aqui há outras frentes também, redação na prática. Aqui há temas, aulas sobre temas. Só que, gente, detalhe, aproveitando a dúvida do Diogo, vocês podem produzir redações a partir de quaisquer um desses 12 temas, ou dos temas apostos que aqui estão? Podem, mas isso pode acabar bagunçando um pouco a preparação. Então, você pode produzir outro tema, tá? Mas você precisa deixar claro qual tema que foi base da sua produção. Beleza? Beleza? Então é o seguinte, o aluno pode pensar assim, poxa, professor, aqueles 5 temas que você disponibilizou, eu acho que não vão cair. Até mesmo assim, gente, saibam que trabalhar tema não é necessariamente para que a gente trabalhe, acerte o tema, é para trabalhar a técnica, tá?
Então, aqui tem aulas sobre os temas, beleza? Mas agora respondendo efetivamente ao Diogo. Aqui embaixo, simulados, tá? Então, aqui nessa parte de simulados, tanto que eu coloquei aqui correções dos simulados e redações. Aqui dentro você já terão disponíveis, né, os 5 simulados. Então, como é que funciona? Aqui o simulado para baixar, até 2 de junho, tá, para vocês resolverem esse simulado. Aqui o cartão resposta online, vocês vão responder por meio do Forms, beleza? Ah, Thiago, eu não quero me expor, não quero expor minha nota. Você que sabe. Só que por meio do cartão resposta, gente, é que você vai inserir a redação. Presta atenção nisso. Tá? Baixou o simulado 1. Vou abrir aqui rapidinho para vocês. Não, gente, vai demandar muito tempo, né? Mas, enfim, baixou o simulado 1. Abriu o cartão resposta. Respondeu a todas as 30 questões, 20 de português e 10 de regulamentos. Aí, na página 2 do Forms, você tem lá, enviar o meu texto. Você vai clicar ali, ao clicar, você vai abrir uma pasta do Drive referente ao tema 1. E ali você vai subir o seu texto em PDF. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas sobre como subir um texto em PDF, como usar o Drive, é importante que vocês já retirem, porque o oficial da FAB precisa saber usar Drive. Né? Muitos de vocês, obviamente, sabem, mas pode ser que um ou outro não saiba. Tem que saber usar o Drive, né? É bem tranquilo mesmo. E aqui vocês vão ter a redação corrigida, que vai ser no dia 15 de junho que eu vou disponibilizar. Perdão, tá errado aqui, gente. Esse aqui é o cronograma do extensivo, tá? Eu vou ajustar aqui, com as datas do intensivo. Beleza? Inclusive, no cronograma de eventos, vocês têm as datas dos simulados, tá? E aqui é a resolução em vídeo desse simulado, tá bom? Sim, Diogo, os simulados estão abertos. Eu só vou ajustar essa pasta para vocês aqui e eu vou ter que duplicar para vocês e colocar aqui só os simulados referentes à turma intensiva, tá? Mas sim, estão abertos. Se não tiverem agora abertos, assim que terminar se só tiverem abertos esses simulados aqui do extensivo, eu vou, assim que terminar a live, vou dar uma revisada no site junto ao meu gestor, que é o Jason, para que nós possamos verificar se está tudo certo com o acesso de vocês, porque pode realmente, de repente, você pode ter perguntado porque você clicou e não conseguiu acessar. Mas hoje, assim que terminada a live, eu faço essa revisão, beleza? Bom, dito isso, vamos agora efetivamente para as nossas questões, tá bom, gente? Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui. Então, beleza, estão abertos, né? Então, só falta ajustar ali as datas da entrega, que de repente não estão atualizadas. Vamos lá, pessoal, mão na massa agora. Não fiquem irritados comigo, porque eu vou dar pouco tempo para vocês responderem, tá? Então, tentem trabalhar a velocidade. Tiago, não estou entendendo nada dessa questão. Paulo, se o aluno não está entendendo nada, ele não deve ter assistido às aulas, ele deve estar sem base, que acontece, mas você chegar ao intensivo sem base é levar porrada na cara, desculpa. Agora, você chegar ao intensivo meio que sem base ou patinando, mas se você assistiu às aulas, você usou o Segala, você tirou as dúvidas, cara, vai dar bom na live. Então já adianto, o aluno que ficar perdido aqui, não pense, o professor Tiago fala muito rápido, o professor Tiago não sabe explicar as questões. Cara, eu estou explicando partindo do pressuposto que você já assistiu às aulas, beleza? Então vamos lá. De toda forma, Cleiton, aproveitando que você apareceu aí na tela, de toda forma, inclusive, você está com o cabelão platinado, isso aí não é natural, isso aí você passou um Crescim 2000 aí, né, cara? De toda forma, se você não entendeu algo da live, o Telegram está lá para isso, cara. Então não deixe para depois, tira dúvida. E não existe pergunta idiota, né? Existem idiotas que infelizmente não perguntam. Vamos lá, eu vou começar aqui pela primeira questão. EAOF 2025, beleza, gente? EAOF 2025. Lembrando que esse arquivo está também no Telegram. O primeiro aluno que responder no chat, eu já vou começar a minha resolução. Então, eu vou dar esse tempo para vocês, beleza? Podem responder a questão, por favor. Beleza, ótimo. Tá, é agora que o aluno começa a se irritar, porque Beleza, Laiane, show. A galera já respondeu outra B. Tá, agora vamos lá, vamos tecer os nossos comentários. Reforço o pedido de desculpas para quem ainda está resolvendo a questão. Dê uma paradinha agora e foca em mim, beleza? Depois, se você quiser assistir novamente ao vídeo ou quiser retirar dúvidas do Telegram, Thiago, mas você repete pra caramba. Sim, estou ficando velho, estou quase indo a sub, e nós sabemos que quando o cara vai a sub, ele começa a ter ações meio
meio de idoso, né? Então eu fico repetindo mesmo. Perdão aí aos subs, tá? Vamos lá. Gente, como eu sempre faço, e a Laiane está acostumada já com isso, comando da questão. Eu não começo, leio o trecho, não faço isso nunca. Eu sempre parto de baixo para cima para entender aquele comando, para a partir do comando eu já ir com maldade para a resolução. A palavra silêncio, recebe acento gráfico porque são acentuadas. Aí, aqui é uma baita oportunidade, baita oportunidade para que eu trabalhe uma ampliação de conteúdo, mas vamos primeiro responder a questão. Eu preciso ler o trecho? Não. Eu já vou para a alternativa A, B, C e D. Lembrando, Anderson, essa estratégia de resolução de questões, que pode ser uma estratégia que todo mundo conhece, mas de repente não aplica, ela só gera uma facilidade para vocês quando vocês treinaram assim. Pular o texto que está acima, pular a leitura do enunciado de uma forma geral, beleza? Com agilidade, a gente começa a ganhar muito tempo. Aliás, com prática, a gente começa a ganhar muito tempo. Eu não vou ler o que está aqui, né? Não estou nem aí. E aí, aproveitando para ampliar um pouquinho essa explanação. Por vezes, aqui em cima, você tem o texto inteiro. Você tem, sei lá, 5 parágrafos ali em cima, que você não precisa olhar. Então, busquem essa estratégia, né? Repito, se eu estou chovendo molhado, tudo bem, é só para reforçar que a partir do comando da questão é que você vai responder. Então, a palavra silêncio. Letra A. Todas as palavras proparoxítonas. Pô, e aqui gera uma baita de uma interrogação, tá, gente? E eu já vou explicar para vocês por quê. Eu deixaria, e deixei isso no momento da resolução da prova, em aberto. Já vou explicar para vocês por quê. Não vou tirar essa alternativa como errada, tá? Por enquanto. Beleza? As palavras paroxítonas terminadas de ditongos orais. Ou ditongos, né? Lembrando que ditongo oral é aquele que não é nasalizado, né? Ou seja, aquele que não gera uma interrogação ali, ou mesmo um fonema nasal, tá? Então, aqui é uma palavra paroxítona, silêncio, beleza? Lembrando do básico, né? Silêncio. Sílaba tônica penúltima, paroxítona, término com ditongo, beleza? Oral. Vou deixar em aberto aqui, gerando uma certa dúvida entre A e B. As palavras oxítonas não é uma palavra oxítona, as palavras paroxítonas terminadas em O. Não, isso aqui é uma regra, inclusive, de exclusão, né? Alguém se lembra aí qual é, já falo, tá, Diogão? Qual é a regra de exclusão das paroxítonas? Quais paroxítonas, quais paroxítonas que não são acentuadas? Você se lembra a regra de exclusão? Exato, Laiane. Então, esse O aqui é uma regra de exclusão. Eu não vou acentuar as paroxítonas terminadas em A, E, O, em, ens. Eu não vou acentuar. Isso está na aula gravada, né? É uma regra de exclusão. Beleza? Tira. Agora vamos para essa análise. Essa questão gera uma possibilidade de anulação, inclusive. Por quê? Quando eu olho para a palavra silêncio, agora vem aquilo que às vezes não está de forma tão clara na aula, né? Aí vem a mentoria, aí vem analisar, ampliar a análise. Vou colocar aqui uma palavra que eu coloco, porque já caiu em prova, a palavra Páscoa, por exemplo. Páscoa e a palavra silêncio. Lembrando que é silêncio e não silencio, né? Silêncio. O que acontece, gente? Só para lembrarmos. Eu sei que muitos de vocês sabem desse bizu, mas não custa lembrar. A análise primária, a análise natural, a análise mais amparada como natural pelas gramáticas, principalmente do Segala, é essa feita pela questão, porque a resposta dada pela banca, salvo engano, né, é a letra B. Não, é a letra B. A letra B. Precisa acertar. Beleza? Então, essa é a forma de enxergar essas palavras de uma forma mais natural, que é o quê? É classificá-las foneticamente como palavras paroxítonas. Desculpa, essa aqui não, tá, gente? Perdão. Aqui embaixo. Não, aqui também. Deixa eu colocar aqui. Foi mal. Páscoa. Palavras paroxítonas, Páscoa, terminadas em ditongo. Si.
Len, depois o sio, né? Tudo bem. Porém, quando isso acontece, a pronúncia deste o, por exemplo, aqui, é uma pronúncia de semivogal. Tanto que vocês vão perceber, Paulo, que a pronúncia, quando ela é chamada de paroxítona terminada em ditongo, né, dois tons, um tom fraco e um tom forte, dois tons de tongo, é DU, Pascua, Pascua. Percebem que o fonema O, aliás, a grafia O, ela se assemelha ao fonema semivocálico, e assim, sempre que houver colchetes, é fonema, né? Ao fonema semivocálico U. Aproveitando, Laiane, quais são os fonemas semivocálicos? O fonema U e qual é o outro fonema semivocálico? Ou qualquer um de vocês, Paulo, Anderson. Rapidão, gente, pra gente lembrar que nem era pra eu estar aprofundando tanto. Os fonemas semivocálicos, ninguém colocou no chat? Bora, gente. Tá, ninguém colocou no chat. Tô falando com as paredes, gente. Travou a live aí? Não, Laiane, tá doida, mulher. Qual é outro fonema semivocálico além do U? Gente, isso. Então, os fonemas semivocálicos são os fonemas do U e do I. Só que assim, a gramática coloca Y, tá? Mas é I. É uma representação aqui, vamos colocar aí. Colchetes, que é fonemas. Então, perceba que aqui só virou semivogal essa vogal como grafia, saca? Ou é uma vogal como grafia. Até mesmo U é uma vogal como grafia, mas em fonética, este O, essa grafia do O, ao analisarmos naturalmente a palavra Páscoa como sendo uma palavra paroxítona terminada de tongo, dois tons, o som desse O é U. Concorda? Páscoa. Todavia, como a fonética estuda os sons, percebeu-se que essa palavra Páscoa, e a palavra silêncio também, ela pode ser representada foneticamente. Eu vou focar aqui na última sílaba, tá? A última sílaba, beleza? Como paz, pasco, a. Thiago, não entendi. Vamos lá. A partir do momento que a pronúncia desse O passou a não ser mais de uma pronúncia fraca, átona, semivocálica U, pascua, a partir do momento que a pronúncia é pascoa, você pronunciou o O como o O passa a ser um fonema não mais semivocálico, mas sim um fonema vocálico. E ao ser um fonema vocálico, ele vai permanecer como base de uma sílaba e duas vogais não ficam na mesma sílaba. Dito isso, não entendi, Thiago, coloca aí no chat, pô. Dito isso, a forma, exato, Paulo, a segunda maneira de se analisar a fonética da palavra Páscoa ou na palavra silêncio, que vai acontecer a mesma coisa, é essa. Paz, E com isso, essa palavra passa a ser uma palavra. Gente, isso aqui não é tão difícil quanto parece, tá? Passa a ser uma palavra proparoxítono, haja vista que acento tônico e o gráfico, por sinal, também recai na última, penúltima, antepenúltima sílaba. Só que o nome dessa proparoxítono aqui, ó, é o quê? Ela é eventual. Então, proparoxítono, eventual, ou também chamada, né, de acidental. E isso acontece em todas as palavras. Tiago, todas as palavras paroxítonas terminadas de tongo vão ter esse fenômeno? Não. Aí vem a dica, que eu já dei na aula gravada, tá? Se não assistiu a aula gravada, por favor. Dica. Somente as paroxítonas, vou colocar parou, beleza? Terminadas em ditongo crescente. Aí acontece esse fenômeno. Silêncio.
Aí haverá essas possibilidades. Tiago, mas você está me confundindo a minha mente. Porra, o que eu faço? Aí, quando eu falei sobre isso no ano passado, tanto para a galera do intensivo quanto para a galera do extensivo, eu tenho certeza que quem estava em aula, quem tomou cuidado, fez a seguinte eliminação. Pô, o Thiago falou, aparecendo as duas possibilidades, o que é o normal, a classificação normal? É chamar essa palavra de paroxítona, terminada em ditongo. Tá? E aí a banca quis confundir, colocou oral aqui ainda. Mas essa palavra pode ser classificada como proparoxítona eventual ou acidental. Eu fiz um recurso só para picotar o saco da banca, só para ver a resposta deles, e eles não se aprofundaram. Eles só apresentaram que a regra das proparoxítonas eventuais é uma regra específica de exclusão. Então, deveria ter aqui a palavra acidental ou eventual para que a questão pudesse prever como alternativa A. Eu achei uma resposta não bem fundamentada para que nós... o certo seria que a banca tivesse tido esse cuidado, porque não deixa de ser uma palavra proparoxítona. Tiago, mas você falou sobre a palavra passo. Mostra para mim na palavra silêncio. É a mesma coisa, gente. Silêncio ou silencio. Silêncio. Então, a pronúncia dessa última sílaba, dessa forma aqui, silencio, pode se dar. E aí, dessa forma, a palavra silêncio se transformará, poderá ser classificada como proparoxítona, só que é o quê? Eventual acidental, para fecharmos essa questão. Haja vista que foi uma paroxítona de tom crescente. Beleza? A resposta vai ser letra B, porque nós vamos sempre considerar como base, como uma análise prima, que é uma paroxítona, tá? Terminar de tom. Belezinha? Qualquer dúvida pode me interromper. Outra questão, também de 2025, tá? Questão recente. O primeiro que responder no chat já vai gerar a minha análise aqui com vocês. Vamos lá. Beleza, Laína colocou. Bora, gente. Última prova, tá? É off 2025. Beleza. De repente, muitos de vocês se lembram da questão, né? Tá, vamos lá. Essa questão foi muito chata, né? Uma questão muito assim, atípica, né? Para a prova. Nós não tínhamos ainda, salvo engano, teve uma questão parecida com essa, mas lá para 2018, 2017, não me lembro agora. Mas é uma questão sobre ortografia, beleza, gente? E essa questão gerou uma necessidade de eu criar uma nova aula adicional para ortografia, que eu vou lançar para vocês e vou colocar no grupo do Telegram, beleza? Você que não é aluno ainda, você que está assistindo essa aula pelo YouTube, você entra, sendo aluno, você vai ter acesso ao Telegram, e ali pelo Telegram, eu sempre, quando eu acresço aulas ao site, que o site não é estanque, eu aviso no grupo, tá? Então, eu vou ter uma aulinha só sobre maiúsculas e minúsculas, que eu não tinha essa aula, beleza? Vamos lá. Sempre procurando comando, né? Ó, marque a sequência correta, que é correta. Maiúsculas e minúsculas. Vamos começar simulando dúvidas, tá? Para nós simularmos aquela resolução de questões por eliminação. Maiúscula e minúscula. Candidatou-se a presidente da República. E aí eu vou gerar uma baita interrogação aqui, porque isso aconteceu comigo na hora da prova. Pensei, cara, presidente da República não deveria ter o P também maiúsculo, para que isso seja o nome próprio, né? E aí eu deixei isso aqui em aberto, tá? Eu estou simulando, já vou matar a questão com vocês, beleza? Deixei em aberto. Aqui embaixo. A sobremesa era no pomar, 2 pontos, chupar laranjas debaixo das árvores. Aí, gente, o que acontece?
que eu falo isso para vocês até em alguma correção de redação, algum vídeo de correção de redação. Lembrando, no site tem vários vídeos nos quais eu corrijo redações, para mostrar para vocês como a banca ou o professor enxerga uma redação na hora de corrigir. Beleza? Vamos lá. Quando nós temos os 2 pontos, quando nós temos os 2 pontos não encerram o período. Tá? O que encerra o período são outras notações léxicas, né? Exclamação, que tem um pontinho embaixo, encerra. O próprio pontinho, né? A interrogação. Esses sinais de pontuação encerram o período. 2 pontos que encerram o período. Tá, Tiago, o que é período? Período é aquela frase, aquele intervalo de tempo que pode ter um verbo, aí será chamado de oração e tal, que é aquele período, aquele intervalo de tempo que se encerra, né? A partir daqui, da sequência, eu tenho um novo período. Tendo um novo período, a letra é maiúscula, né? Você tem um novo período aqui, letra maiúscula, normal, lá do colégio, né? Maiúscula. Depois do encerramento do período. Só que 2 pontos, galera. 2 pontos. Aspas. Beleza? Não encerra um período. Então você não pode ter 2 pontos aqui e letra maiúscula. Salvo se esses 2 pontos sejam para inserir o tal do discurso direto. Porque é o discurso direto, a fala, né, também pode ser discurso direto ou a fala de uma personagem, se for um texto narrativo. Essa fala é como se fosse algo novo do texto, e não uma sequência explicativa, né, como ocorre aqui. Beleza? Todos comigo? Ou seja, aqui por eliminação, aliás, como é uma que eu já tinha certeza, eu já vou tascar aqui a letra, o F. Beleza? Tamo junto, Clebinho. Quando puder, assista a aula gravada, tá? Beleza, gente? E com isso eu já vou eliminar a letra C e a letra D. Belezinha? Show? Vamos lá. Depois, já para matar a questão. O filósofo grego disse. Olha só. E o que ele trouxe aqui agora, gente? Justamente o discurso direto. Beleza? Inclusive, esse é um tópico que está no edital. Discurso direto e discurso indireto. Belezinha? Gente, salvo engano, tá? Perdão. Eu não me recordo agora se esse tópico está no edital. Claro que quando as aulas forem de semântica, ou antes disso, eu vou revisar, tá? O meu foco agora é fonética, é ortografia, formação das palavras, beleza? Então tá, vamos lá. Então aqui, gente, a gente já sabe que é verdadeiro. Não, desculpa, peraí, terceiro. Isso. Calma aí, não, gente, calma aí, vamos lá. O filósofo grego disse, 2 pontos, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vou só revisar aqui. Uhum. Beleza. Isso. Tá bom? Verdadeiro. Beleza? E com isso, nós já temos a resposta, né? Falso e verdadeiro. Então, sobrou aqui, olha só, falso e verdadeiro. Mas, eu não posso, a não ser que seja um momento de muita pressa, tá? Eu não posso agora responder já. Porque eu fiz isso na minha prova e errei a questão. Ah, professor de português, pô, eu não vou ter mais aula contigo porque você errou a questão. Porra, isso é normal, cara. Normal. Eu não tenho problema nenhum em saber que, cara, pelo menos 10 alunos meus, pelo menos, tiveram notas acima da minha nota de português, na prova. Tudo bem. Flavinha errou uma de questão de português. Né, o Humberto acho que gabaritou português. Eu errei 13 de português. Beleza? Por que eu errei? Porque eu fiz isso. Eu já coloquei a letra A. Claro, como eu disse, se está com pressa, já tasca a letra A e vai para cima. Mas se você trabalhou bem a prova, dá uma olhadinha, dá uma seguida. Porque você pode estar apaixonado por letra A e... Belezinha? Aqui já não tem mais o que fazer. Verdadeira é verdadeira. O senhor acordou cedo e comprou o Jornal do Brasil, nome próprio. Beleza. E aqui fechou, gente. Então, o que eu fiz na hora da prova? Por que eu acertei essa questão? Porque eu pensei assim, cara, eu tenho certeza que depois de 2 pontos, a letra só vai ser maiúscula se for citação ou fala. Aliás, se for discurso direto ou fala. Eu tenho certeza que após 2 pontos, se não houver a presença de discurso direto ou fala, a letra tem que ser minúscula. Então, percebam, Alexandre, eu não fiquei discutindo com a questão.
Eu não fiquei discutindo questão. Se nós olharmos no Manual da Presidência da República, o presidente da República é com letra maiúscula, a palavra presidente da República também, eu entrei com recurso, porque alguns alunos erraram essa questão, mas a banca simplesmente bateu o pé. Trouxe lá a explicação dela, não tem no Segala isso, e trouxe a explicação dela, e deu para ir, bora para frente. Entendeu? O que a gente precisa para agora? Vai cair uma questão exatamente assim? Não necessariamente. Pode até ser que caia, mas pode cair uma questão sobre os 2 pontos. Pode cair uma questão trazendo aqueles enunciados grandes, falando que após os 2 pontos, poder-se-á haver a inserção de letra maiúscula, enfim, só para a gente se ligar. Então, a resposta aqui da número 4 foi a letra A. Beleza, gente? Belezinha? A banca considerou como verdadeira, né? Como verdadeira, apenas a palavra república com letra maiúscula. Tá bom? E não teve o que fazer. O que serve de lição? Assim como serviu de lição essa questão também, que eles encheram o saco, vá sempre para o mais óbvio. Não brigue, não discuta. A gente discute na live depois da resolução da prova, a gente discute na nossa mentoria, se a banca estava certa ou estava errada, mas na hora da prova, é isso, tá? Eu continuo achando que a banca se equivocou. Beleza? Eu acho que ela puxou para um lado, ela teve que buscar outros teóricos para justificar isso aqui. Tá bom? A questão não foi anulada, tá, gente? Vamos lá. Mais uma do EOF 2025. Essa é bem fácil. Vamos lá. Ortografia. Beleza, vamos lá. Como já vários de vocês já responderam. Mais alguém? E aí, meu povo? Beleza, vamos lá para a resolução. Todos tranquilos, né? Então, para essa questão, Laine, o que eu fiz, né? Na hora da prova, eu pensei, poxa, ortografia. E eu assumo sempre isso para os alunos. Um dos piores conteúdos para mim, como professor, tanto para ensinar, quanto para resolver questões é a ortografia, cara. Porque não tem uma lógica, muitas das vezes. Tem uma certa lógica em alguns aspectos, mas você tem origem latina, origem indígena, tem muitas mesclas, né, na língua portuguesa. Então, eu não gosto. Hífen também eu acho péssimo. Eu odeio, porque tem que decorar aquelas regras e não tem o que fazer, você tem que decorar. E cai sempre, né? É uma bosta. Você precisa decorar essa hífen, tem que decorar hífen. Tem uma aula específica para hífen. A gente separa, inclusive, essa aula mais para o final. Essas explanações mais para o final. É simplesmente decorar. Tá. Comando a questão, qual das palavras a seguir segue a mesma regra? Que regra? Tá, vamos voltar. No trecho do texto 1, pode ter a surpresa. Tá, a palavra surpresa segue uma regra ortográfica quanto ao uso do S. Beleza. Aí temos aqui duquesa, eu já tiro, né? Porque é um título, né? É um título, eu já vou tirar. Aí, o que eu fiz na hora da prova? Aí eu pensei assim, cara, eu tenho a palavra surpresa, ela é um substantivo, certo? Por quê? Lembrando que para entender que é um substantivo, você coloca o artigo na frente, ó, é a surpresa. E é o nome de algo, né? Estou falando da surpresa. Então é um substantivo. Só que esse substantivo aqui depende de um ser para existir, lembra disso? E há aqueles substantivos que dependem do ser para existir, nós damos o nome de substantivo abstrato. Isso me chamou atenção na hora de resolver a prova. Pô, isso aqui é um substantivo abstrato. E a gente tem aqui um único substantivo abstrato, que é a palavra defesa. E aí, Alexandre, sem vergonha nenhuma, falar, eu não lembrava de regra alguma para responder isso aqui. Eu falei, que regra, Jesus? E eu dou aula de 6 anos. Eu falei, que regra é essa do S? Tá, eu me lembro que só é com Z quando na palavra original não tem S e a palavra derivada tem som de Z.
Aí eu tentei lembrar, mas qual foi meu critério? É olhar para cada alternativa e verificar. Calabresa, substantivo concreto e defesa, substantivo abstrato, letra D. Tá? Daí tem lá uma regrinha, depois revisando. Para a formação de substantivos abstratos, se utiliza o S, mesmo que o som seja Z, e foi essa a resposta. Beleza? Não sei se vocês percorreram este mesmo caminho para chegarem à resolução dessa questão. Essa eu fiz relação a verbo. Deriva do verbo. Porque assim, o substantivo abstrato, muitos deles, ou serão derivados de verbos, né? Ou trarão algum sentimento. Só que em ambas as situações, a gente tem aqui a dependência, né? Eu sempre coloco um bonequinho assim, né? Para que tenha substantivo abstrato, eu vou fazer a Laiane, que cabelo comprido. A única menina. Ah, tem mais uma menina aí na turma, acho. Essa aqui é a Laiane. Para que seja um substantivo abstrato, tem que depender do ser para existir. Então, surpresa depende do ser para existir, senão não vai existir surpresa. Defesa também tem, né? E, claro, podem ser provenientes de verbos e sentimentos. E, de fato, a regra do substantivo proveniente de verbo é essa, ele é grafado com S, tá bom? Como o geofísico colocou ali. É Diogo, né? Ele colocou aqui, ó, verbos. Surpreender. Aí do verbo surpreender gerou-se o substantivo e nessa de gerar o substantivo, aí você tem a digrafia do S, né? Beleza? Ou defender também. De boa? É isso. E deu bom, né? Acertei a questão. E vocês também. Agora uma prova um pouquinho mais antiga, Camar 2023. Deixa eu ver se eu abro para vocês aqui. Pessoal. Beleza? Lembrando, galera, quando aparecer aqui EAOP, CAFA, CAMAR, CADA, EA, tudo isso é CA, tá? Tudo isso é a nossa banca, beleza? Vamos lá. Responda, por favor. Mais alguém? Questão 25. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Acentuação, né, gente? Gente, por favor, na hora de estudar regras de acentuação gráfica, primeiro, é um conteúdo que cai muito e não é para errar, porque aquele subão velhão que estudou do ensino tradicional, que, pô, ele não vai errar, porque é uma regra. Só que, para facilitar a vida de vocês, não se esqueçam que nós temos as regras de vida, assim fica mais fácil de enxergar, tá? É a minha humilde concepção. Regras gerais, como está na aula gravada, tá? Temos as regras gerais e temos as regras especiais. Essa divisão é muito boa, cara, porque se você tiver uma questão como essa, pela mesma regra, tá? Só o fato, por nada, Paulão. Gente, o Paulo agradeceu por ter aumentado a fonte. Se tiver problema com o tamanho, me avisem, por favor, tá? Lembrando que eu sempre vou deixar também esse arquivo no Telegram. Quem não viu, tá lá no Telegram para vocês baixarem. Voltando para cá. Se é uma regra especial, e por exemplo, quais são as regras especiais? Que eu me lembro que agora a regra do hiato é uma regra especial. É uma regra especial. Eu me lembro aqui, a regra especial também é a regra, deixa eu me lembrar. Ai, Jesus. A regra de tonga aberto. Tonga aberto, que é o do meu avô, para quem assistiu a aula, o ei, ó, eu. É o ei, oi, eu, olha eu. Ei, olha eu. Para quem assistiu a aula. Quem não assistiu a aula vai viajando, que eu tô falando aqui agora. Então, essa aqui é a regra de tonga aberto, é uma regra especial. Agora, as regras gerais, elas se estabelecem a partir de dois critérios. Sílaba tônica, que é a forte, né? E o quê? E a terminação da palavra. Tá horrível a letra, né, gente? Mas é isso. Ou seja, a palavra, auxílio terminada e tal.
Palavra monossílaba tônica, terminada e tal. Isso aqui é a regra geral. Palavra proparoxítona, todas são acentuadas. Agora, tudo que não está nessa correlação entre sílaba tônica e terminação é uma regra especial. Aí você já separa essas regras, já vai a resposta. Mas vamos lá, vamos para a questão. Não vou ficar pontuando cada regra especial aqui, cada regra geral, porque isso está na aula gravada. Só para a gente lembrar mesmo. Ah, Thiago, eu não gosto dessa metodologia. Não tem problema. Quando você decore as regras, tudo certo. Beleza. Então, aéreo. Não vou nem ler, obviamente, isso aqui. Aéreo. Aéreo. Aqui eu estou diante de uma palavra paroxítono, terminado de tongo. Só que, Thiago, você não acabou de falar aéreo. Perceba que quando eu chamo essa palavra, que é a classificação natural, né? De paroxítono, terminado de tongo, esse E passa a não ter mais som de E. Aéreo, ele não fica com som parecido com o I, lembrando que a gramática representa como Y, né, mas eu vou colocar I aqui. E, dito isso, aqui eu tenho semivogal I e vogal O, aéreo. Só que cai de novo naquela história. Ah, Thiago, mas é proparoxítono eventual ou é uma paroxítono de tom crescente? Cara, professor, não era para você ter trazido essa dica pra gente, porque tudo agora a gente... Irmão, se isso cai, vocês serão um grupo seleto que não vão ter problema para acertar. Se o foco for na proparoxítono eventual. Porque muito professor deixa de falar porque gera muita dúvida. Então, aí gera desconfiança do aluno. Então, cuidado. Vamos analisar como paroxítono terminado de tongo, tá? Laboratório, mesma coisa. Opa, já sei que aqui ou eu vou ter como classificação básica, né? Como classificação de regra para essas duas paroxítono terminado de tongo, ou ambas as palavras são proparoxítonos eventuais. Aqui eu tenho uma regra especial. Acabou. Acabou a discussão, né? Acabou a discussão. Acessíveis. Beleza. Ou seja, acessíveis. Olha a pergunta que eu vou fazer agora. Presta atenção, por favor, gente. Tanto a letra A quanto a letra B, quanto a letra D, podem ter essa classificação dupla. Ou seja, as letras A, B e D podem também ser classificadas como proparoxítonos eventuais? Sim ou não? Não, Laine. Você tá birulê, hoje você não tá bem. Hoje, ó, vou te falar, vou até tomar uma água, eu tô ficando nervoso aqui. Por que não? Acessíveis. O que eu disse para você sobre as proparoxítonos eventuais? A gente pode ter essa possível classificação quando elas forem paroxítonas terminadas de tombo bom tenório, crescente, sua louca. Então você não erra isso. Se você errar na tua prova, que vai ser lá por junho, eu acho, não lembro, você nem me mostra. Você nem fala comigo, entendeu? Deixa lá. Então não, cara. Aqui, a classificação dada pelo CAMA, pelo CAA, nessa para A, B e D, é a básica. Todas são paroxítonas terminadas em ditongo, pô. Oral, nasal, ditongo. E por quê? Que não dá para classificar como proparoxítono, porque isso aqui é ditongo o quê? Acessíveis. O E, na pirâmide dos sons, lembra da pirâmide dos sons? Eu fiz para vocês a pirâmide dos sons, eu lembro, está lá na aula. É a pirâmide dos sons. Inclusive, gente, eu não corrigi essa aula ainda, eu escrevi, eu não tenho vergonha nenhuma, tenho um pouco de vergonha sim, tá? E eu não tenho vergonha porque professor português não é para ficar errando, né? Mas eu escrevi lá na aula sobre projeto de texto a palavra pirâmide errado, tá? Tá pirâmide, eu acho. Mas tá lá. Importante vocês entenderem. Então, na pirâmide dos sons, vocês lembram disso aqui, ó? O A sempre é vogal, o E e o O normalmente são vogais, e o I e o U, enquanto fonemas, são semivogais. Se eu tenho numa sílaba um E e um I, obviamente o I vai ser fraco e eu vou ter de tom o quê? Aí, olha a queda aqui, olha a rampinha. Decrescente. E o bizu que eu dei sobre proparoxítonos eventuais é com relação de tom crescente. Olha aqui. Aéreo. Laboratório. Eu sei que quando eu te corrigi, logo no início, não precisava nem te explicar isso de novo, Laiane, que você já se lembrou. Mas isso aqui é para ampliar, para a galera toda se ligar, tá? Então, ai meu Deus, quase derrubei tudo aqui. Então, temos aqui, estamos diante aqui
Da letra C como resposta foi bem tranquila a questão. Tiago, por que você enrola tanto numa questão tranquila? Demônio, para ampliar os conceitos. Tá? Beleza? Mais uma questão. Essa daqui, Tenório, eu não vou conseguir, Paulão, ampliar, tá? Essa prova de 2020. Essa prova, ela traz tanto ortografia quanto acentuação gráfica, tá com vocês. É uma questão um pouquinho mais longa, tá? Vamos lá. Beleza. Beleza, vamos lá. Show. Vamos lá. O candidato normal, ele vai ler aqui, bazar, beneficente, nananá, avalie, aí ele continua lendo aqui, né, de ofício, Anderson, ele vê, lê aqui, aí vê, gente, nós vamos partir daqui. Está correto apenas sempre. Ah, Tiago, mas tá negrito, irmão, grifa, teu subconsciente, o teu foco, grifa, grifa, não faça como eu, eu falava para vocês e uma questão eu errei porque eu não foquei na palavra grifada. Acontece, infelizmente. Vamos lá. 1. Agora eu vou para a assertiva 1. Só agora. 1. O vocábulo beneficente admite como variante a palavra beneficiente. Pô, de repente você não se lembra disso, mas não tem sentido isso, né, gente? Não tem essa ortografia. Então eu vou tirar aqui ele que é correta, eu vou tirar a letra A e a letra B. O sinal gráfico indicativo de crase está gravado corretamente e é indispensável para a frase. Pô, isso aqui, cara, não é nem acento grave, né? Acento grave, acento agudo. Opa, não, não é isso, perdão. Perdão. Não, é isso mesmo, aqui, ó. Aqui, beleza? Então isso aqui é acento agudo, ou grave. Belezinha, gente? Tá. Lembrando que isso aqui, isso não é crase, tá, gente? Vamos tomar cuidado com o conceito. Eu não falei isso em aula, talvez. Eu não lembro de ter falado isso em aula. Isso não, o nome disso não é crase, tá? O nome disso é um acento gráfico que se chama acento grave, beleza? Vou repetir. Isso daqui não é crase. O que significa a palavra crase? A palavra crase significa fusão. Tá, o que é a crase, então? A crase, ela se dá, a crase, ela é demonstrada a partir do acento grave, no qual mostra para quem conhece da gramática que, por exemplo, aqui existe uma fusão. Tá? E a essa fusão nós damos o nome de crase. Beleza? De toda forma, né, aqui na questão está incorreto, então já eliminamos aqui a letra C e só nos sobra, pô, tranquilinha a questão, letra D. Só uma observação, Anderson. Essa prova de 2020, ela foi uma prova da banca Fadecit, tá? Que foi a banca que antecipou a banca Fundação Guimarães Rosa. Beleza? É outra banca, tá bom? Mas não custa a gente analisar também. Mas o que me chamou a atenção aqui foi o porquê, né? Para nós não nos esquecermos que é muito fácil trabalhar o porquê. Tem uma aula sobre porquê, ortografia, né? Aí tem algumas dicas que eu dei em aula, para quem não assistiu ainda. A maior causa de separação entre os casais são as perguntas. Então, por quem pergunta, sempre é separado. Para você se manter, né, Laiane, junto do seu amado, ou do Alexandre junto da amada dela, ou até da amada da Laiane, a gente não sabe, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, né, Laiane? Tá tudo bem. A gente tem que dar boas respostas, então por quem resposta é sempre junto. Isso aqui é dica idiota, de bizu. Mas eu não canso de frisar a vocês a importância de não ficarem
focado só na dica, né? Para nós passarmos para a próxima questão e aproveitarmos falarmos um pouquinho sobre porquê. Gente, por que esse porquê? A explicação gramatical, beleza? Por que esse porquê? Eu não quero o bizu, eu quero a explicação gramatical. Por que esse porquê aqui, ó? Seja com interrogação, seja com ponto, seja com 2 pontos, seja com ponto e vírgula, seja com vírgula, quaisquer elementos que interrompam o porquê, o que estejam imediatamente após o que, quaisquer sinais léxicos, né? Ponto, pode ser 2 pontos, podem ser 2 pontos, né? Você pode ter aqui também o ponto e vírgula, depois desse que. Você pode ter também aqui a vírgula, tá? Reticências também, quaisquer interrupções, ó. Reticências, beleza? Quaisquer interrupções apresentadas imediatamente após o que? Vou à pergunta agora. Geram esse que com acento, certo? Todo mundo tem que saber isso aí. Se você não sabe, pode se abraçar o bizu que eu dei na aula gravada, ou o bizu que você assistiu aí. Não vou dar aula agora, mas eu quero frisar essa questão. Por que esse que tem acento? Tirando o bizu. Explicação gramatical. E por que esse que, mais uma última observação, por que esse que aqui, ó, por que você veio? E por que esse aqui não tem? Você sabe me dizer? Qual é a lógica? Tirando o bizu, tá? Qual é a lógica disso? Qual o motivo, Tenório? Mas a outra também, Laiane. Ambos os porquês são por qual motivo? Você não veio por quê? Você não veio por qual motivo? Uma coisa, não é por isso não. Aí o Diofísio colocou, acho que o Diogo, né? Colocou classes diferentes. Não, também. As duas palavras apresentam tanto preposição como pronome. Vocês entendem como essa prova é uma prova que às vezes traz questões. Beleza. Obrigado, Helena. Como essa prova nossa, ela tem questões inteligentes às vezes, e é aquela questão que vai fazer diferença, boa, difícil, boa, vai fazer diferença, então não custa a gente ampliar um pouquinho. Então vamos lá. Como classe de palavras, que é outra coisa que a galera não só memoriza e não sabe nem a que classe de palavras nós estamos nos referindo. Esse por é uma preposição, beleza? Isso aqui é uma preposição. Esse que é um pronome. Ah, Thiago, eu já sei, pronome relativo. Não, de jeito nenhum, pô. Inclusive, cuidado com o quê? Cai em muitas questões sobre o quê? Pronome relativo é que você refere ao que está antes. É relativo. Olha, eu tô ficando baiano, é relativo. É relativo ao que está antes. Não, isso aqui é um pronome. Inclusive, está sendo inserido este pronome que substitui o nome, que o nome é razão. Até a Laiane colocou, troca por qual motivo, por qual razão. Esse é o nome, mas esse pronome aqui é um pronome, para vocês saberem, interrogativo, tá? Porque está sendo posto na elaboração de uma pergunta. Belezinha? Tá, mas agora vamos falar sobre a acentuação gráfica. Este pronome aqui, ele é classificado como um pronome monossílabo, só que átono. Por que você não veio? Ah, Tiago, tá difícil de engolir isso. Tudo bem, é uma explicação lógica. Ah, mas dependendo da pronúncia, claro. Mas eu tenho certeza que quando você pronuncia esse que e ele bate em um acento, aliás, perdão, ele bate numa notação léxica, num sinal de pontuação, ele bate na vírgula, ele bate no ponto, ele bate nos dois pontos, ele bate no ponto e vírgula. O que acontece com esse quê? A pronúncia, ela se torna tônica. Por quê? Por quê? Por quê? E ao se tornar tônica, estamos diante do quê? De uma monossílaba, que é um pronome interrogativo. Lembrando, pronome é uma classificação morfológica, é morfologia. Monossílaba é uma classificação fonética, sacaram? Os ramos da gramática, né? Lembra lá na aula inicial? Campos da gramática. Fonética é uma classificação, morfologia é outra. Então, este que aqui tem acento, não porque tá no bizu que o Thiago falou, que é porque bateu no acento e o chapeuzinho voou, ele tropeçou. Não, é porque aqui passamos a ter uma monossílaba tônica. Com a letra E.
Enquanto que aqui a gramática notou, a gramática interpretou que essa monossílaba não é tônica, é átona. Então, por isso que o Q no final tem acento e no início tem. Agora, você não pode não saber do básico que esses porquês são separados, com muitas aspas, né? Porque é pergunta, pergunta sempre separa. Beleza? Então é essa a explicação. Próximo. Essa questão foi chata, foi sem vergonha, foi uma questão que eu nunca tinha visto, uma questão antiga que não custa nós trazemos, né? Eu trouxe essa questão também para o extensivo. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor. Questão chata, sem vergonha. É off 2019, tá, gente? A Laine lembra dessa questão, acho, né? Belezinha? Vamos lá. Então, gente, aqui me chamou muita atenção, porque eu tinha visto algo desse tipo na faculdade, mas nunca mais falei sobre, nunca mais vi nenhuma questão trazendo, mas vamos lá. Primeiro, né, comando a questão, a sequência correta dessa associação é, cara, tipos de acentos. Aí eu vou olhar aqui, cara, não sei o que é isso, não sei o que é isso, não sei o que é isso, mas eu sei que é o acento grave. Acento grave está aqui, beleza? Então aqui, 4, aqui, 4, C, e vamos embora para casa. Mas a gente precisa saber o que está acontecendo aqui. Belezinha? Vamos lá. Vamos iniciar aqui pelo islâmico, tá? Que é o acento... Não, vamos para o acento secundário primeiro. O acento secundário. Aqui, rapidamente. Tá? Vou colocar aqui, acento secundário e acento primário. Tá? Essa palavra aqui, ó, provém, né, é uma palavra derivada, sufixalmente, né, isso aqui é um sufixo, da palavra rápido. Daí tudo bem, né? Beleza. O que acontece? Quando eu tenho uma palavra acentuada como palavra primitiva, e eu, a partir dessa palavra primitiva, eu vou gerar uma derivada, olha só. Naturalmente, infelizmente, acontece um fenômeno aqui. Alguns alunos colocam acento aqui. Tá, isso não pode acontecer. Eu sei que a grande maioria, se não todos vocês, não cometem esse erro, mas tem muita gente que comete esse erro na redação, inclusive. Beleza? Então isso aqui não existe, tá? Por quê? Porque ao inserir um sufixo, naturalmente, em decorrência da autonomia e da representatividade do sufixo, lembra o que é o sufixo? Isso aqui, ó. No sufixo eu passo a ter, isso aqui todo é um mente, é o sufixo, né? Dentro do sufixo eu passo a ter a sílaba tônica. Que é aqui, ó. Então, essa sílaba aqui passou a ser a sílaba tônica. E aí eu passo a não ter acento aqui, né? Porque eu não posso ter dois acentos gráficos numa palavra. E eu passo a ter aqui uma palavra paroxítona terminada em E, regra de exclusão, né? Eu não tenho como ter acento. Beleza? Beleza. Só que percebam que na primeira sílaba, que é o Rá, há uma herança ainda fonética de uma certa tonicidade. Tanto que a galera tem mania de colocar o acento ali ainda, que não é o caso. Tá? Vamos lá. Dito isso, a gramática percebeu esse fenômeno e chamou essa sílaba aqui de pré-tônica, tá? De pré-tônica, ou de acentuação secundária.
E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Enquanto que esse acento aqui, ó, seria o acento primário, né? Beleza? Que é a sílaba tônica da palavra. Essa aqui, ó, é a tônica. Beleza? E essa aqui é a pré-tônica. O Diofísio perguntou se tem no Segala. Cara, eu não me recordo. Eu tenho que olhar. Preciso olhar. Tá? Só que aí entra um pequeno detalhe que ferra com a gente um pouco. Para a prova da Laiane, que é a prova dos civis, eles nem colocam a bibliografia sugerida. Não sei se você já percebeu isso, Laiane. Para a prova do CA e a OFF, eles colocam. Só que lá no edital, eles colocam, eles dizem o seguinte: a bibliografia sugerida não esgota. Nananana. Todavia, quando eu vou elaborar recurso, eu preciso usar a bibliografia sugerida. É uma merda isso. Não concordo. Essa prova, mesmo que antiga, 2019, e desde 2000 e bolinha, é o Segala como gramática de base do IAOF. Então, nunca mudou a gramática Segala. Mas eu vou trazer essa revisão. Eu vou olhar a gramática Segala para ver se isso está no Segala. Mas, enfim, eu não me lembro agora. Mas é um conceito gramatical, né? Então, só tome cuidado, que existe essa possibilidade. Beleza? Do acento tal do acento secundário. Bom? Por isso que aqui ficou A. Aí, cara, o da intensidade, e o próprio nome já sugere, né? Você está trazendo aqui uma... Deixa eu ver se eu me errei. Desculpa, eu volto aqui. Calma aí. Não é isso não. Calma aí. Beleza, 4, e aqui é 2. Então, 1. É isso mesmo, tá aqui. Isso. Tem intensidade. Terminei 2 aqui. Isso. Já dá para ter existe uma lógica, né? Você está intensificando algum sentimento, beleza. Tá? Desculpa, tem intensidade não, de insistência ou emocional. Perdão, 2 aqui. É brabo, né? Porque confunde, ó. De insistência ou emocional. Tá. E aí sobra aqui 2, beleza? Isso mesmo. Insistência emocional. Dá para ter uma noção, dá para interpretar, né? E aí sobra aqui o 3, né? Que é o de intensidade. E aqui, cara, muito chato. Eu fui pesquisar, obviamente. E o de intensidade ele vai trazer o seguinte, olha só. Secundário já expliquei, né? Aqui, ó, por exemplo, admiravelmente, né? Admirável. Tá? Aqui, de intensidade também, emocional, é o alongamento da palavra. Isso todo o material fica disponível para vocês, né, gente? Mas aqui. Ah, não tá aqui, gente, perdão. Aqui, tá aqui embaixo. De intensidade, tá aqui. Vou ampliar para vocês aqui. Aqui, ó. Tá, aí é bem, a explicação tá clara aqui, mas essa palavra aqui não representa muito bem, não, a explicação. Vamos lá. Então aqui, sabiá, por exemplo, e sabia, né, e sábia, são acentos importantes para que você consiga diferenciar campos semânticos distintos. Então, quando você tiver, por exemplo, a palavra secretária também, ó, acho que é mais fácil, secretária. Quando você tem uma grafia exata para sentidos distintos e a única diferença é o acento, ou não, a presença do acento ou a não presença, a gente vai chamar esse acento aqui, é o acento de intensidade, para que haja essa diversidade semântica. É essa a definição das gramáticas. Como o Diofísio colocou, eu vou revisar se no Segala tem esse detalhe também. Mas, desde o momento que essa questão apareceu para mim, eu passei a trabalhar isso com os alunos das mentorias, para sempre ter essa atenção. Tá? Se eu acredito que vai cair exatamente assim, eu acredito, mas pode ter algo, principalmente com relação a essa questão fonética aqui, ó. Né? Beleza? E vira e mexe tem uma questãozinha chata de aprofundamento teórico, né? Beleza? Todos comigo? Tiago, não entendi direito. Pô, volta a explicação depois na aula e tira essa dúvida, tá? Por favor. Ou, se quiser colocar alguma observação aí na sala, aí no chat,
Lembrando, a live é prevista até as 21h30, já passamos do tempo. Então, a partir de agora, eu vou continuar um pouquinho mais, mas vocês já se vocês não puderem ficar, tá tudo bem, né? Assistam a aula, depois a aula gravada. Quem quiser e puder ficar comigo aí, fique mais um pouquinho, beleza? Vou fazer o seguinte aqui. Sobraram aqui, gente, mais uma, duas, três questões específicas sobre acentuação gráfica e fonética, tá? Esse arquivo, como eu já disse, estará embaixo da aula. E para que a gente possa analisar algumas questões sobre o próximo tópico, que é a formação das palavras, eu vou abrir aqui a próxima lista. E não deixem de resolver essas últimas três questões, e não deixem de colocar, caso haja dúvida, no nosso grupo do Telegram. A outra observação importante. Todas essas questões, gente, são questões de provas anteriores, como vocês já sabem, e os gabaritos não estarão no arquivo, tá? Eu estou resolvendo com vocês. O gabarito não está aqui. Tiago, eu quero saber o gabarito. Lá no nosso Drive constam todas os últimos 10 anos, se não me engano, de provas anteriores. No nosso Drive. Tem uma navegada pelo Drive. Tem muita coisa lá. E lá no nosso Drive, onde há essas provas anteriores, todas as provas anteriores estão com seus respectivos gabaritos. Então, não é legal, poxa, podem fazer, mas não é legal quando vocês colocam no Telegram. Professor, a questão 11 do OFF 2025, qual é o gabarito? Tá, no Drive. Eu posso colocar para vocês ali, posso resolver com vocês novamente, mas está no Drive, tá bom? Vamos lá. Agora, uma questão sobre formação das palavras. Vamos analisar duas ou três questões e vamos deixar a parte final aí para retirar de dúvidas, tá bom? Está com vocês a questão número 11 do ELFO 2025, prova recente. Beleza. Beleza, vamos lá. Já teve resposta no chat. Comando da questão. Peço desculpas por interromper o raciocínio de alguns que ainda estão resolvendo a questão. A questão é longa mesmo. Quem respondeu rápido ali, o Reginaldo e a Alzimar, é porque usou estratégia e está muito afiado. Porque é uma questão um pouquinho longa. Então, atenção aqui na explicação, por favor. A sequência correta dessa associação... Gente, eu já falei sobre, né? Mas vou mais uma vez afirmar. Pô, professor, você está toda hora respondendo durante a minha resolução. É o intensivo, tá? Na hora de rever, pausa o vídeo e tudo mais. Porque apareceu uma resposta aqui, eu já vou partir para a minha resolução, tá? Vamos lá. A sequência é correta. Beleza. Caguei para isso aqui. Enquanto isso, o candidato normal, ele começou lendo aqui 11. Na língua portuguesa, lá, 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 lá. Caguei. 1. Tá, aqui do lado direito. Parasintética, hibridismo, prefixal, onomatopeia, sufixal. Beleza. Aí a gente vem para cá. Essa sotoposto. Lembre-se do seguinte, quando eu estou falando de processos de formação das palavras ou da estrutura das palavras, qual é a base? O radical. Tá? Você precisa, de pronto, de início, achar o radical da palavra. E não pula, vocês não podem pular essa etapa. Porque a partir do momento que eu achei o radical da palavra, eu vou verificar se tem algo antes, eu vou verificar se tem algo depois, vou verificar se tem algo no meio. Não é muito comum. Beleza? Vamos lá. Como eu faço para achar o radical de uma palavra? Está na aula, tá? Buscando palavras cognatas. Tiago, que diabo é isso? Tem até uma questão na sequência sobre isso. Que são palavras da mesma família. Tiago, como assim da mesma família? Você vai fazer o seguinte, você vai criar outras palavras parecidas com essa, e aí você vai notar aquilo que se repete. Quais são as letras que se repetem? Aquilo que se repete será chamado de radical.
Sotoposto. Pô, soto, eu consigo criar palavras com soto, é estranho, isso parece algo que foi incluso, né? Posto, por, posto, pus, né? Aí não, então tá aqui o radical. Então, você colocou algo antes do radical, provavelmente, eu vou lidar com as alternativas aqui, mas é muito provável que nós estamos diante aqui de uma derivação prefixal. Mas a palavra é estranha eu vou deixar quieto, por enquanto eu estou um pouco em dúvida. Eu estou um pouco de dúvida, né? Então eu não vou eliminar aqui já, colocar como resposta a letra A, né? Olha só. Eu estou em dúvida, tá? Vamos lá. Aí, eu me lembro da aula, porque isso aqui eu falo em aula, eu lembro da palavra emudecer. Foi emudecer, eu me lembro disso em aula, cara. Eu vou pular batistério aqui, mas aéreo, normalmente isso aqui é sufixo também, né? Mas beleza, vou deixar, tá muito estranho que eu vou para a palavra emudecer. Por quê? Porque mudo é o radical, mude é o radical, porque eu criei a palavra mudo, né? Eu deixei o osso separadinho aqui, porque o que repete é aqui, né? Olha só. Mu, aí tem aqui EC, né? Olha aqui, ó. Então eu notei que isso aqui está se repetindo quando eu crio palavras cognatas, da mesma família. Então aqui houve a repetição. Repetição, repetição. Então esse é o radical. Então se esse é o radical, olha aqui. Está aqui o radical. Então eu acresci antes do radical o morfema. Morfemas são as partes que compõem uma palavra. E eu acresci outro. Só que aí eu pensei assim, cara, existe emude? Não. Então essa palavra é paralítica. Lá da aula gravada, paralítica. Ela cai, se eu tiro uma muleta, ela cai, ela é paralítica. É bizu de aula isso aí, tá, gente? Paralítica, parasintética. Paralítica, parasintética. O 3 aqui, né? Parasintética. Porque se eu tirar o prefixo, a palavra cai, não existe emudecer. Se eu tirar a outra muleta aqui, lembrando, isso aqui é bizu de aula, tá? Ah, Tiago, tô viajando, tô aqui no YouTube assistindo essa aula. Tá lá na aula gravada, esse bizu. E aqui eu já consigo passar para a próxima questão, porque, pô, eu confirmei que a 3 tá aqui, letra A, né, gente? Já matamos a questão, inclusive já poderíamos ter matado lá na 1. Mas a gente tá analisando, né? Então, televisão, pô, é uma das. Televisão, democracia, sambódromo, aquelas palavras que você tem que decorar, que são palavras híbridas. Beleza? Isso aqui é lá da época da EA, pro Subom que fez a EA lá em 98, 99. EA, Laine, é a prova, o concurso para entrar para sargento, tá? Essa galera que é de carreira foi sargento um dia. Inclusive, quando vocês passarem oficial, finge que nem nunca foi sargento, tá? Porque sargento, né, enfim. Se bem que vocês já são sub, já falam que nem sabe o que é ser sargento mais, né? Então, televisão é hibridismo. E beleza, matou aqui, ó, 3, 4, fechou aqui. Piscitar, né? Onomatopeia, que é som, né? Onomatopeia é som, quaisquer tipos de sons. E tá 5 aqui. E depois, por último, batistéria sufixal. Até lembra quando eu falei da palavra aéreo? Pô, isso me lembra o sufixo? Beleza, é isso. Gente, para que nós não fiquemos até muito, muito tarde, eu vou parar por aqui, tá? Espera aí, só um pouquinho. Vou voltar aqui na janela aqui. Vou mostrar para vocês aqui as questões que ainda se encontram em aberto. Tá, o que a gente vai fazer, gente? Olha só. Temos mais 1, 2, 3 questões e mais uma explicação do Segala aqui, tá? Beleza? Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Eu vou pedir para vocês resolverem essas questões, tá? Porque eu não quero chegar à próxima live. Vamos lá. Eu não quero chegar à próxima live. E obrigado, Paulo, por ter deixado a câmera aberta até o final. Eu não quero chegar à próxima live e responder essas questões com vocês ao vivo. Eu quero já passar para o próximo tópico. Então, respondam em casa. E se houver quaisquer dúvidas, coloque no Telegram. E ali eu vou explicando para vocês por que coloquei a página do Segala na parte final. Tá? Todo esse arquivo, como eu já disse a vocês, estará embaixo da aula gravada ali no nosso site. Eu vou agora terminar, não, eu vou deixar a gravação ainda aberta e deixar como no nosso cronograma disponível para vocês apresentarem quaisquer dúvidas ou críticas, críticas já foi no início, né, gente? Vamos seguir o cronograma. Agora a parte de retirada de dúvidas. Se não houver nenhuma dúvida, a gente dá para encerrar nosso primeiro encontro, tá? Perdemos um pouquinho de tempo no início, por isso que não conseguimos chegar até o término aqui das questões, mas isso é comum, acontece bastante. Nós avançarmos a hora e não conseguimos terminar as questões separadas para vocês, tá bom? Alguém tem alguma observação para trazer? Pois não, pode falar, Geofísio. Boa noite, tá ouvindo? Sim, sim. É Diogo, né? Diogo. Então, a minha dúvida, não referente à aula, mas de novo o simulado, né? Que eu esperava que o simulado ia ser realmente ao vivo, ia ser
no dia 25, como estava lá estipulado na data, mas eu consultando aqui o site hoje, né, eu vi que o simulado já está aberto, inclusive todos, né, aqueles 5. Eu nem vi, não abri, porque eu quero ter a surpresa, não vi tema nem nada. Ótimo. Então, a data que está estipulada, dia 25 de novembro, é a data que você tem que enviar as respostas com a redação. Exato. O que eu... Você tem mais alguma observação sobre? Não, só pode falar. Tá. O que eu tenho, assim, como vontade que aconteça. Eu sei que isso por vezes é utópico, mas eu sei que muitos alunos fazem. De fato, nesse dia, vocês imprimirem o simulado, se organizarem antes, né? E resolverem no horário da prova. Para a galera do presencial, eu fazia isso. Eu imprimia, entregava, pedia para o pessoal, Paulo, mandar as questões de especialidade. Às vezes tinha na turma uns 4 que era com, eles se organizavam, mandavam para mim antes, eu imprimia. Coisa que não tem como fazer no online, infelizmente, mas se um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Na data do simulado, que vocês se organizassem para vocês sentarem, né? Eu não tenho braços para poder receber as questões das especialidades e montar para vocês, tá? Mas se vocês puderem, montem. Por quê? O que acontece? Eu vi isso porque eu fiz a prova. E foi muito bom eu ter feito a prova, porque, Paulo, 15 anos dando aula, 16 anos, mas pro EOF uns 10, 11, sei lá, não sei mais também. E eu não tinha feito a prova. E o que eu notei? Tempo, cara. É impressionante como o trabalho do tempo é algo que é fundamental e nós não fazemos online. Então, o que eu espero de vocês? Que vocês se utilizem desses 5 simulados, inclusive incluam as questões da especialidade e treinem a questão do tempo, cara. Porque isso vai fazer muita diferença, tá? Então é isso. Se puder, faça. Agora, o gabarito, ele vai gerar uma quebra um pouco, porque eu gostaria também que vocês preenchessem, né? Só que eu precisei fazer online, porque com online, e eu tô devendo muito para o extensivo, tá? Eu não fiz ainda nenhuma análise de dados. Que eu quero voltar no tempo e fazer para o extensivo ainda, colocar o ranking lá, a porcentagem de erros, saca? Eu não consegui fazer. Foram muitas questões pessoais esse ano e eu deixei a desejar no extensivo. Venho pedindo desculpas para o pessoal, mas enfim. Mas o intensivo, eu quero que isso aconteça de forma já cronogramada, que é o quê? O cara errou, muita gente errou 3, e inclusive eu tenho eu tenho um vídeo já resolvendo esse simulado. Inclusive eu agradeço, Diogo, né? Você não ter aberto todos os simulados, porque eu quero trocar. Porque eu não quero deixar os mesmos simulados do extensivo, eu quero deixar o simulado 3 ali, o 4, com outros temas mais próximos enfim, porque como era o extensivo, eu consegui dividir temas mais abertos, agora eu estou trazendo temas mais fechados, mais com a cara da prova, sabe? Então façam mesmo no dia, tá? Então eu peço que vocês imprimam e que vocês façam no dia. Não tem como entrar ao vivo com vocês mesmo para fazer, sabe? Mas eu queria que todos fizessem e mandassem ali durante o dia o gabarito. Se vocês não respeitarem o prazo, até porque eu quero respeitar os prazos de entregas de redação, coisa que eu não respeitei muito no extensivo, eu atrasei entregas, eu não quero fazer isso com o intensivo. Eu vou fechar ali o Forms. Vocês não vão conseguir mais, depois do prazo, depois daquele dia, mandar a redação e mandar o gabarito de vocês, tá? Então, tomem esse cuidado para que vocês resolvam no dia. Então é isso. Infelizmente não dá para nós todos estarmos ao mesmo tempo fazendo o simulado, mas seria muito legal que vocês fizessem naquele dia, entregassem naquele dia. E tudo na sequência, né? Beleza? Eu até tenho, gente, o cartão resposta no formato CA, aquele que eu vou deixar no Drive para vocês, eu acho que já está no Drive, que se vocês quiserem imprimir, para treinar, inclusive, o preenchimento ali, né? O preenchimento do cartão resposta, que é algo que a gente não dá valor, mas é muito importante. Gente, eu fiz a prova sem estudar nada para a parte de especialidade e regulamentos, e mesmo assim eu notei que eu terminei a prova muito ali em cima do tempo, cara. Então vocês sabem, quem já fez a prova sabe que o tempo é algo muito complexo, é muito complicado. Por isso, o trabalho de estratégia de rapidez aqui com vocês. E quando vocês não estiverem respondendo rápido as questões, vocês estão fadados a perderem mais tempo do que deveria na prova de português, tá bom? E assim também é para redação, tá, gente? Por isso que eu coloquei ali, eu estipulei um tempo considerando a ausência da especialidade. Então, trabalhe a confecção da redação. Beleza? Com tempo ali. Tá bom? Eu não acho que não foi a Laiane, aproveitando a questão falaremos em live, em mentoria sobre redação também, tá? Mas eu vou aproveitar que vocês estão aqui, e pô, muitos de vocês não saíram ainda, para falar sobre estratégias de produção textual, rapidinho. Além do que eu já trouxe, que é importante que vocês assistam às aulas gravadas, tá?
Muita gente tem dúvida. Thiago, para treinar, eu não leio nada, eu faço simulando exatamente a prova. Essa simulação é importante, mas na fase de treinamento, não tem importância nenhuma daqueles 12 temas ou os temas que vocês quiserem fazer, que vocês façam a redação de vocês como se fosse um trabalho de colégio. Tá, Paulo, do que eu estou falando? Como esse trabalho de colégio? Tirando a montagem do projeto de texto, que é autoral, não tem problema algum você buscar um elemento externo, você produzir aquele texto bem bonitão, assim, porque aquele texto vai ser uma base também de estudos para você. Beleza? Então, vocês precisam elaborar a redação rapidamente, na íntegra ali, sem olhar, sem fazer nenhuma pesquisa, em 50 minutos. É importante esse trabalho. Mas nada impede que a redação de treinamento, que eu vejo que é importante nessa fase, vocês terem ao menos 2 redações por mês produzidas. No pacote vocês não tem essa previsão, porque gera muito custo pra gente, né? Mas no mínimo 2 redações por mês. No mínimo, no mínimo. E nesse treinamento, fiquem 2 horas fazendo uma redação. Não tem problema nenhum. 2 horas mesmo. Pega um tema que é passivo de cair e pesquisa aquele texto motivador. Mas antes disso, Paulo, entenda a teoria. Não pule etapas. Tá? Entenda o que é montar o seu projeto de texto. Entenda o que tem que ter na introdução e tal. Tire um pouquinho aquele vício do caveirão, por favor, porque dá certo em alguns casos, mas dá muito errado em outros. Muito errado. Então, você não tem, em alguns métodos de decoreba, você não tem um platô, você não tem uma certeza que vai sempre dar certo, sabe? Agora, entendendo a teoria, aplicando, sempre vai dar certo. Você pode errar a ortografia ali, mas a estrutura, galera, é tirada nota máxima, estrutura via de regra. A parte de conteúdo ali, da parte de pertinência ao tema, assistam as aulas, tá? É para tirar nota máxima, porque vocês vão ser totalmente pertinentes. O que vocês podem perder de pontuação? Informatividade, porque não sabiam elementos externos para aquele tema específico. Informatividade só, que dá para perder ponto mesmo, porque o restante é tudo meio que pronto, sabe? Mesmo não sabendo nada sobre o tema, eu tenho certeza que olhando as aulas gravadas, você vai conseguir montar uma tese de 2 argumentos, mesmo não sabendo nada sobre o tema. Beleza? Eu tenho certeza disso, isso vai acontecer. Então a nota 9, Paulo, é algo natural para quem estuda redação. É natural, nada demais. O plus é o quanto você estudou por eixos temáticos, o quanto você conseguiu estudar aquela redação que você produziu fora do cursinho, né? Aquela que você produziu estudando, lendo sobre os temas. Isso é muito importante, gente. Vai para mim. Tá bom? Tirei sua dúvida, Diogo? Sim, tirou. Assim, eu também posso fazer 2 redações também, né? Antes do Deve. adiantar, no caso. Deve. Não é meu caso, porque eu estou assistindo as aulas ainda. Tá. Acho que na 3ª aula. Está sendo muito proveitoso para mim. Justamente eu queria isso. Essa recapitalização da redação, que tem muito tempo que eu não faço, muito tempo que eu não estudo. Meu primeiro off também. E eu estou muito cru ainda. Então quero assistir todas as aulas de redação para enviar. Por isso que eu achei que, assim, pro dia 25, talvez a redação vai sair uma bosta. Que tá tudo bem, que também é importante, é um processo muito importante. Errar pra caramba na primeira. Né? Inclusive, a correção, ela tá muito agressiva, tá? A correção das redações está muito agressiva mesmo. Para você tirar 8,5 na correção, tá muito difícil, cara. Entendeu? Só que toda ela tá baseada na teoria, cara. Tá toda ali. Não tem nada assim de fora, sabe? Isso aqui é não. É o peso no desconto, mas ela tá muito agressiva. E é isso mesmo. É isso mesmo. E detalhe, Diogo. Irmão, você fez uma redação, não vai dar para corrigir mais redações, mas não custa nada eu pegar e você mandar uma parte, uma introdução, por exemplo. E aí, eu te mandar um áudio. Ô, Diogão, porque é rápido para mim, eu tô no mercado, eu tô no intervalo, para mim e para mim é maravilhoso, cara. Eu paro minha vida para responder, porque eu amo o que eu faço. Então, para mim é muito legal quando eu vejo um cara mandando. Agora, é foda, né? Laiane, a pessoa manda a redação inteira, dá uma olhadinha para mim. Pô, manda para mim um trecho, fala, eu tô em dúvida em tal coisa. Mesmo assim, não digo idiota, mas eu sou o bobão que vai parar ali, puta que raiva, tá, eu vou ler aqui. Aí eu mando o áudio. Mesmo assim, eu acabo fazendo. Mas, pô, não custa nada, entendeu? Não custa nada. Pô, eu fiz 3 temas, Thiago, e essa introdução, porque aí fica muito mais fácil, entendeu? Esse elemento de informatividade tá bem encaixado, ele tá produtivo, aí a gente vai trabalhar junto, beleza? O simulado, ele tem um tema, né? Tem sempre, inclusive, o simulado, eu venho fazendo com que ele seja temático, tá? Como é a prova. Então, vocês vão notar que os textos do simulado, eles têm a relação com o eixo temático, normalmente, tá?
Salvo algumas exceções que eu tô... Pô, às vezes eu não consegui uma questão em fim do texto, tá? Mas normalmente eu faço assim. Inclusive, o simulado é algo que eu preciso melhorar. Meus simulados não estão tão bons ainda. Então, por isso que eu quero trocar os simulados 3 e 4 ali, para que, inclusive, para o extensivo ter simulados um pouco mais bem elaborados, tá? Mas sim, o simulado ele é temático e tem um tema da redação ali no simulado. Então, usem os textos motivadores, caso dê branco em vocês. Beleza? Outro detalhe. Thiago, eu quero usar esse tema 1 como tema esse que você falou que eu posso demorar 2, 3 horas para fazer. Tudo bem? Use o tema 1 para você ficar lá, pesquisando, escrevendo devagarinho. Não tem problema algum. Aí cria a sua estratégia, né? Um dia, talvez, eu teria aqui uma mentoria plus e tal, que nem aquela estratégia de marketing, sabe, gente? Que o cara paga R$1.000 para mim e eu fico com ele ali lendo a redação, e aí eu vejo, cara, eu acho que a estratégia para você tem que ser... Porque não dá para ter uma estratégia única, né, Paulo? Cada um vai trazendo, mas vocês têm que ter estratégia. O que não dá é para ser passageiro da agonia. Chegar na hora da prova e não saber qual vai ser a primeira prova que você vai fazer. Sabe, não. Você pode pedir sugestão para mim, né? O que eu acho legal, eu acho interessante. Enfim, eu não acho interessante você passar ali para a redação logo depois que você faz o teu rascunho. Eu acho muito ruim. Tem umas estratégias que funcionam para muitos de vocês, mas cada um tem que ter a sua estratégia. Então, voltando, eu sei que eu falo demais, mas no intensivo, se você quiser como estratégia para tema 1, elaborar devagarinho, tudo bem. Ou se você quiser saber que você vai tirar nota péssima, mas você quer fazer ele do jeito que deu, tá tudo bem também. Beleza? Pois não, Anne? Boa noite, tá me ouvindo bem? Sim. Como é que você tá? Eu também. Eu tô com uma dúvida de onomatopeia. Essa última questão que a gente fez estava com a palavra picitar, né? De onomatopeia. Eu não ouvi falar dessa palavra na minha vida. As onomatopeias, elas são feitas do nada, assim mesmo. Tem uma regrinha, tem um bizu, tem uma lista, que eu nunca ouvi falar disso aqui. Eu também nunca tinha ouvido falar. E olha que, enfim, mestrado, especialização, aquela coisa toda. Que não quer dizer nada também, né? Porque você sabe, a gente vai... O que acontece? Tem uma relação do Segala que é importante você ter na mente, tem que estar na tua cabeça, assim como a palavra, o hibridismo, né? Televisão, democracia, você tem que ter decoradas isso. E do restante, o próprio professor sabe que quando ele coloca uma palavra muito aleatória assim, ele precisa te dar subsídios para você eliminar. Entendeu? O professor sabe, dificilmente, não é impossível, tá? Dificilmente, e como eu elaboro questões, eu penso nisso também. Dificilmente, a única forma para você responder uma questão vai ser uma palavra desconhecida, entendeu? Dificilmente, quase raro, quase impossível, sabe? Mas não dá para errar as palavras que estão na gramática, tá? Ali você tem que ter. Porque se for uma questão que dependa da onomatopeia, acompanhe mais assim, se a banca colocar uma questão que dependa da onomatopeia, eles vão colocar uma palavra que está lá na gramática. Entendeu? Eles vão fazer isso aí. Mas eu tenho certeza que você respondeu essa questão sem precisar saber o que era picitar. Sim, mas a picitar eu olhei ali, o Alzimar falou, de Dia dos Trapalhões sempre falava o picitê, mas eu não sou dessa época. eu não sou dessa época. Ela não é sub não, viu, Paulo? Ela não é sub. Mas, enfim, eu não me lembrava. Eu realmente fui analisando. Então, isso é o interessante da mentoria, a gente entender que eu, como professor, eu tenho muito mais conhecimento adquirido do que a Flávia, que errou uma questão. Só que eu errei 3. Entendeu? Então, a estratégia, o importante é, na hora da prova, você realmente conseguir eliminar as questões, mas, reforço, você não é para você ficar somente preso a isso. Na hora eu vou eliminar. Não. Tudo que tiver no Segala, principalmente, de detalhe, por exemplo, na lista 2, tá? Que nós analisamos só uma questão. Lá tem uma página no Segala que é importantíssima. Né? Porque tem lá no Segala palavras compostas que muita gente acha que são palavras derivadas. Entendeu? Então, essas listas do Segala, você precisa realmente... Por isso que é interessante, cara. Principalmente você lá, que tem tempo ainda, vai a tua prova mais pra frente. A gente tem um grande problema, que é tirar acima de 9 necessariamente na prova de português. Esse problema ele se torna menor quando eu fraciono. Isso é o principal até da aviação, não sei se tem algum BMA, se tem uma peça para analisar, eu sou ságio, tá? Estou falando porque eu era muito ligado à parte operacional lá da base de Santa Maria. Aí você tem um problemão, você tem que achar um problema numa peça. Se separa essa peça em partes e vai resolvendo cada problema. Onde eu quero chegar? A nossa guerra para essa mentoria deveria ser ter o Segala do lado analisando o onomatopeia.
ter o Segala do lado analisando a situação gráfica, propondo o sistema eventual. Passada essa fase, aí a sua guerra vai ser outra. Porque aí você vai construindo essa necessidade, vai tendo esse hábito de ter o Segala como perto de você sempre, que tá no Drive, né? Quem puder comprar, melhor ainda, porque você fica com ele impresso, ali, olhando, né? Mas é isso, entendeu? Não deixe, já sendo repetitivo, como sempre, né? Não deixe de ter aquelas palavras do Segala como algo interiorizado para ti. Né? Beleza? Tá certo. Eu tenho o Bechara em casa, mas parece que a banca não é tanto dele, né? Ela gosta mais do Segala mesmo. Exato. Só que, infelizmente, a banca do nada, às vezes pega uma questão do Bechara e coloca, e aí, quando eu vou entrar com recurso, ela reforça que a bibliografia não limita, né? Mas, como eu já disse também, eles pedem que eu faça o recurso tendo como base a bibliografia. Beleza? Eu acho que por conta de tantas críticas, inclusive eu até imaginei que não seria a mesma banca, mas continua a mesma banca, tá? Por tantas críticas e tantos problemas, que eles vão se prender ao Segala, pro EOF, tá? Então, acho que esse ano eles vão ficar mais presos ao Segala. E por estarem mais presos ao Segala, cuidado com o rodapé do Segala. Cuidado com os detalhezinhos do Segala. Para você, Laene, é mais amplo, né? É mais amplo. Não é estudar tudo, mas mesmo assim, não é por conta disso que você não vai tirar abaixo de 9. Não, não é. Beleza? Mais alguém? Ô, gente, muito obrigado pela presença de vocês. A turma ainda tem o pessoal entrando, tem o pessoal falando comigo aqui, mandando mensagem. Esse vídeo, peço desculpas a vocês, que é o único vídeo que fica aberto para a galera, né? Que é uma estratégia também de divulgação, porque muita gente não entende como funciona a dinâmica, então é uma forma de tem gente chegando agora, o Cláudio chegando agora na live. Então é uma forma da galera, do pessoal de fora entender a preparação. Paulo, Alzimar, Valdarramas, qualquer um de vocês, quaisquer um de vocês, qualquer problema, por favor, fala comigo, tá? Avisa lá, Tiagão, a aula de tal foi muito ruim, pô, eu vou parar aqui, vou olhar, vou analisar, enfim, vou tentar gravar uma aula, vou tentar dar um jeito, porque, graças a Deus, a nossa preparação vem dando resultados muito legais. Só que eu quero que sejam mais resultados ainda. Poxa, infelizmente eu não vou poder ir à formatura. A gente está com 48 pessoas que pelo menos passaram pela preparação, né, lá nessa última turma. Então, seria muito legal estar com eles, não vou poder, mas é muito legal que está dando resultado. A gente confia no processo, né? Quando eu falar algo assim, confie no que eu estou falando também, porque, poxa, eu sou mais novo de quase todos vocês aí, mas faz um tempo que eu estou nessa batalha, tá? Então, o que eu trouxe aqui para vocês foi algo que foi realmente estudado, e eu vou errar às vezes uma questão com vocês aqui, porque eu não estou com gabarito aqui, tá? Eu vou errar com você. A Laína já me presenciou errando questões ao vivo, e tá tudo bem, né? Isso vai acontecer. O que eu não vou admitir é passar para o próximo dia e a gente não ter uma explicação para aquilo, não ter algum aprofundamento para aquilo, tá bom? Beleza, gente? Então, se não há mais nada a tratar, né? Vamos encerrar nossa live. Agradeço mais uma vez. Eu não sei quem entrou aí agora por último. Obrigado, tá, Laiane? Obrigado por estar aqui, né? Vai ser muito legal para você acompanhar todas as lives. Eu sei que você puder, porque você vai revisando. É isso aí. Tá, gente? Abraço a todos, fique com Deus. Eu vou terminar a gravação aqui agora e até o próximo encontro, conforme o nosso cronograma, tá bom? Fique com Deus e conte comigo sempre, galera. Tamo junto.